Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui em continuidade com os nossos eventos aqui do Outubro Rosa 2024 e hoje nós vamos continuar falando a respeito do câncer de mama, né? Então, nós temos aqui dois convidados muito especiais. Outubro Rosa é um momento onde a gente foca mesmo na prevenção, diagnóstico precoce e também nos cuidados. Mas hoje nós vamos extrapolar um pouquinho isso. Nós vamos falar um pouco também de reconstrução de mama, não é? A mulher, eventualmente, quando tem câncer de mama, ela acaba sendo, via de regra, mutilada, né? O nosso objetivo é sempre fazer a menor ressecção possível, mas via de regra acaba acontecendo, então existe sempre aquele cuidado do que fazer, como não gerar uma cicatriz que prejudique aí a vida da mulher no futuro. E isso vai ser abordado hoje na nossa conversa, que está, como disse, para lá de especial. Você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica OncoPrime. E, pessoal, hoje, então, eu tenho o prazer de estar aqui com os meus amigos, dois médicos extremamente competentes, não é? Eles têm uma larga experiência no tratamento do câncer de mama lá no Rio de Janeiro. Então, eu queria apresentar a vocês o Dr. Alexander Miyahira e o Dr. Bernardo. O Dr. Alexander é cirurgião mastologista e o Dr. Bernardo cirurgião plástico. Olha, pessoal, é prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito vocês terem vindo no convite. Dr. Bernardo, nós já conversamos um pouco, né, Bernardo, a respeito da reconstrução de mama, que foi Certeza. bem legal. E hoje, em virtude daí do Outubro Rosa, estamos conversando novamente. Então, muito obrigado por ter vindo até aqui. Nós que agradecemos, Espina. É um prazer enorme. Eu acho que Outubro Rosa ele não é um mês mais do que a conscientização da mobilização, né? Eu acho que são todas as pessoas, informação, salve, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Sim, é isso aí. Vamos lá. Prazer muito grande, mais uma vez estar com você. Sim. Passar. De fato, acho que a gente vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho, Alexandre, começar com você, porque é Outubro Rosa e as mulheres, esse mês mesmo é o mês que a gente fala do câncer de mama. Então, queria que você explicasse, obviamente, o seu papel no tratamento do câncer de mama, qual é o papel do mastologista, né? E também eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância da prevenção nesse momento agora do outubro, né? Duas perguntas fundamentais que definem quase tudo que a gente tem a ver com o Outubro Rosa, né? Bom, o mastologista, por definição, é o especialista na mama. Eu sempre brinco e digo, se você tem um problema no coração, procure um cardiologista. O clínico pode responder, mas não vai responder melhor que aquele que trata todo dia, né? Você vê, pela última estatística do próprio Instituto Nacional do Câncer, o hospital de onde fiz parte do grupo lá, são 73.610 casos previstos nos próximos 3 anos. Então é bem verdade que essa casuística pode ser modificada a partir do que a gente vai falar aqui hoje. A gente, infelizmente, dentro de um contexto maior, a gente vai estar falando sobre prevenção e tudo mais, mas se a gente for pensar qual é o papel do mastologista, de uma maneira mais metafórica, né, um exemplo maior, eu falo que o mastologista ele é o maestro da orquestra, né? Ele conduz de uma maneira bem adequada, não só, ele costuma ser tal qual o ginecologista, um clínico da mulher, mas um clínico especializado na mama, lembrando que o mastologista ele não trata só câncer de mama, né? Ele é o especialista em mama e lembramos também, sobretudo no Outubro Rosa, que o homem também tem câncer, né, Espírito? Exatamente, 1% dos casos de câncer 1%. Acometem homem, não é? Então a gente, infelizmente, pega esses casos e a gente fica naquela história. O primeiro dado, eu acho que é importante de falar sobre isso, é que a imensa maioria dos nódulos não são câncer, né? Sobretudo nessas pacientes mais jovens. Mas aí entra o especialista, separar o trigo do joio, né? Onde a gente vai conseguir, é claro que quando a gente fala de nódulo, se nem o Espina consegue ser a mesma pessoa que era com 30 anos, né? Com 40 é outra pessoa, imagina a gente querer comparar genéticas distintas. Não existe o câncer da vizinha, não existe o câncer da minha mãe, da minha irmã, existe o meu câncer e o momento que eu encontro essa doença. Então, eu acho que o primeiro dado importante é entender, nessa esfera da mastologia, que é esse especialista, ele costuma ser a primeira pessoa que vai estar chegando, muitas vezes encaminhado por um ginecologista, ou mesmo um clínico, ou mesmo ela que sentiu alguma coisa diferente, que eventualmente, muitas vezes costuma ser benigno, mas naquele medo, naquele susto, a gente precisa de alguém que possa dar, né, a palavra certa ali, que não pode acontecer o que tem acontecido, infelizmente, que é o que? A subestimação. Cada vez mais a gente tem notado o aumento de paciente, né,
O AC Camargo aí publicou um artigo não muito recente com mais de 4.000 pacientes com um aumento de quase 40% de câncer entre 30 e 50 anos. Então, a gente começa aí de uma maneira importante pensar E qual o é o nosso impacto objetivo nesse mês é exatamente isso, despertar o interesse das pessoas a ir atrás, né? A procurar, a Exato. fazer o diagnóstico precoce, em especial o diagnóstico precoce, mas a gente bate muito em cima da prevenção. Esse é o mês disso, né? Para evitar que isso aconteça. A gente estava com o microfone aqui desligado, você estava falando que o Mato Grosso tem ainda uma incidência grande de câncer avançado, né? Isso é um dado importantíssimo. Você vê, o câncer, vamos lembrar bem, né? A própria Outubro Rosa, né? A nossa Nancy Goodman Brinker, né? Que foi a mulher que fundou a Fundação Susan Komen. Ela teve a infelicidade de ver a irmã dela aos 36 anos, ela tinha 33 anos, com câncer de mama. E uma mulher, prometendo para aquela irmã que gostava tanto de rosa, por isso Laço é Rosa, né? Prometeu a ela que ela ia descobrir a cura do câncer. Bom, a cura do câncer talvez não tenhamos descoberto, mas a gente descobriu como curar. Um câncer tão multifatorial, eu acho que isso daí é fundamental entender que tudo no começo a gente trata e cura, né? Então, E nós vamos falar um pouquinho sobre o fator de risco agora, mas antes da gente entrar, eu queria perguntar uma coisa a vocês, em especial ao Bernardo. manda ver. O que me chamou a atenção, né, Alexander e Bernardo, quando vocês vieram para cá, na nossa primeira conversa, eu achei isso uma coisa incrível, é que vocês vieram juntos, o mastologista e o cirurgião plástico. Não né? tem como. Então, a gente entendia, por muito tempo nós ficamos aqui fazendo a cirurgia da mama e não existia reconstrução. As mulheres aqui iam para... Eu vi muita mulher ir para Barretos. Eu vi história da seguinte maneira, isso eu vi acontecer, uma paciente que se tornou amiga minha, foi para Barretos, fez a cirurgia, o sonho dela era reconstruir, ela foi para Barretos, reconstruiu. Quando ela estava chegando aqui perto, o carro bateu o carro e abriu toda a cirurgia. Eu fui até ver ela em casa. Eu não costumo ir na casa das pessoas, falta de tempo, mas eu fui ver ela, abriu todos os pontos, a gente refez aí a cirurgia. Então veja a dificuldade que era o acesso nesse tipo de coisa. Você oferecia muito bem o tratamento, mas não oferecia depois a reconstrução. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é o seguinte, hoje a gente está naquela situação muito de um profissional invadir a área do outro, né? Então, eu sou mastologista, mas existe lá a oncoplástica, então eu vou reconstruir. E quando, de fato, quando a gente faz residência, quem acompanha a gente é o cirurgião plástico. Ele estudou para isso. Ele estudou para fazer aquela reconstrução. Então, queria que vocês falassem, vou jogar essa pergunta para você, Bernardo, depois você pode completar. Queria que você falasse por que vocês estão junto e qual a importância do mastologista estar junto com o cirurgião plástico. Obviamente a gente já sabe, mas eu quero que vocês falem isso para as pessoas. Isso é fundamental. Vou deixar essa palavra ao Bernardo, que ele é a melhor pessoa para falar isso. Prazer estar aqui novamente. É importante a gente sempre realçar a importância do mastologista, né, nesse período do Outubro Rosa, né, dessa questão do câncer de mama. E eu me sinto honrado e importante também por participar de mesas com oncologista, cirurgião oncológico, mastologista, porque o tratamento, o cirurgião plástico, ele é o profissional que pega esse paciente, né, tratado, que acaba de receber um diagnóstico, e a história continua, né? Não para só na questão do diagnóstico. Então, é importante a gente estar com uma paciente que recebe um diagnóstico, normalmente, né, no caso das reconstruções imediatas, passar para ela tudo que a gente tem de oferecer para ela, né, no sentido dela ter confiança, né, adesão ao tratamento e ter esperança de que ela vai ter um resultado satisfatório que às vezes supera as expectativas dela. Isso é muito importante nesse contexto, né, da doença, né, do diagnóstico. E sobretudo, a questão da gente, né, ter vindo para cá, isso aí a gente tem uma história longa aí de parceria, é porque nesse contexto, nesse tema, não tem como dissociar, né, o tratamento do mastologista, do cironopasta. É uma coisa única ali, né? Eu concordo plenamente. Então, o diagnóstico precoce, isso que a gente está falando aqui, é super importante, né, em termos de sobrevida e toda essa questão, mas para o cirurgião plástico também é fundamental que a gente consegue, pegando uma paciente com uma doença precoce, fazendo um diagnóstico precoce, oferecer opções de tratamento no momento ali, né, da cirurgia de ressecção do câncer, e a gente consegue ter resultados bem mais assim, satisfatórios, né, e que
com certeza contribuir para a qualidade de vida dela. Se torna um alento naquela situação, né? Exatamente. Geralmente a gente dá o diagnóstico, não é, Alexandre? Faz a biópsia, você tem que dar o diagnóstico e falar que é Você câncer. vê, né, Espina, quando a gente fala de câncer de mama, é o câncer da feminilidade, né? Acho que isso é um chavão que a gente sempre fala muito em congresso, porque na verdade a gente pega sempre aquela mulher, existem trabalhos que mostram que uma mulher é capaz de repente de tolerar melhor uma radioterapia após um câncer de colo, que pode comprometer a vida sexual dela dali para frente, é melhor do que perder uma mama. E lembrando que esse câncer, com seu diagnóstico cada vez mais precoce, permite reconstruções, transformar o câncer numa passagem, né? No momento que aconteceu aquilo, a gente obviamente vai estar falando sobre os fatores de risco tudo aqui hoje, mas você consegue modificar processos e dá para aquela paciente mais do que simplesmente um tratamento, que até então câncer era tensa, mutilante. Esse cara daqui trabalha comigo há mais de 15 anos. Ou seja, a gente está sempre ligado em tudo junto. Eu tenho resultados maravilhosos, pacientes felizes. Imagina uma paciente, como é que a gente pode falar, até não muito tempo atrás, como é que alguém podia estar feliz depois de um tratamento de câncer de mama? Como é que eu não vou ter ele do meu lado? Né? E é claro que ele, como especialista, trabalhando na quantidade de pacientes, porque eu falo, você faz 1.500 empadas por dia, até com raiva essa empada tem que ficar boa, eu não posso fazer isso melhor que ele. Sim, é verdade. Eu precisava dele do meu lado. É verdade. E eu estava realçando a importância, né, da presença do cirurgião plástico nessas mesas, nessas discussões, nesse momento aí do Outubro Rosa, justamente por conta disso. A gente vê a realidade, aproveitando o seu gancho aí que você introduziu, da realidade que nós temos hoje, né, no Brasil. Então, sobretudo no Sistema Único de Saúde, né, na parte pública, uma defasagem muito grande. Muito difícil, não consegue. Nas pacientes que são tratadas, submetidas a procedimentos, né, de tratamento cirúrgico do câncer de mama, cirurgias de ressecção, Sim. as mais variadas, né, que eles realizam, e não acompanha essa proporção, você não vê um acompanhamento do ponto de vista da reconstrução mamária. Sim, verdade. Então, a cirurgia plástica reconstrutora, ela representa nem 20%, a nível de SUS, nem 10% Sim. dessas pacientes que são tratadas. E como é que elas ficam? Né? E à medida que elas não são submetidas à reconstrução imediata, essa fila de reconstrução tardia só vai aumentando. Né? O dado que ele passou aí de 73, 76 mil pacientes com câncer de mama ao ano, mesmo desconsiderando os pacientes que não são elegíveis para reconstrução, é um contingente muito grande de pacientes que não dão continuidade ao tratamento. Sim, e o tratamento como um todo compreende não só a parte curativa, vamos dizer assim, da doença, mas é parte fundamental a cirurgia plástica. A vida continua depois do câncer, isso é importante. Isso. Não, exatamente, você recebe aquele diagnóstico, então você está oferecendo... Parece uma sentença, né? Mas olha só. Ontem nós falamos muito sobre isso, a gente fez um podcast com as mulheres que receberam aí, que já se curaram, e a gente falou muito disso, né? Da importância desse tipo de coisa. Porque aí rouba... E a vida não acaba para você ela. fica, rouba, inclusive, essa situação de como que vai... se gera um outro problema, né? Como você, mulher, daqui para diante, isso é muito complicado. Bom, eu vou jogar para você os fatores de risco. O Zé Maurício chegou aqui com a gente. Tem um dado importante, Espina, que a gente falando de reconstrução, né? Até não muito tempo atrás, 6 a 7 mulheres não sabiam que existe lei que favorece a reconstrução no SUS. Ou seja, a reconstrução mamária não é só um luxo. Hoje o SUS atende, existe uma legislação, inclusive, que favorece isso. Como é que eu vou estar longe desse cara? Isso é muito importante, né? É importante entender que parece que é uma coisa que é só para quem não é do SUS, né? Sim. Não. Hoje a gente está falando aqui da interação, né, Zé Maurício, do trabalho deles, né, do mastologista com o cirurgião plástico, né? Então, é uma coisa que chamou muita atenção quando eles vieram para cá. Bom, para a gente entrar numa situação mais específica, eu queria que você falasse dos fatores de risco do câncer de mama. Bem, fator de risco, eu acho que a gente não pode esquecer, são fatores, inclusive, quando a gente fala de câncer, a gente não está falando do câncer só de mama, mas de todos os cânceres, né? Se você pensar que tabagismo, álcool, sedentarismo, né? Estão ali pelo menos em 3 de cada 4 cânceres que a gente vê, você vê, na verdade é um tratamento global. E quando a gente pensa em fator de risco, a gente também está associado também a isso que a gente chama de estilo de vida, que responde hoje, que é um dado muito importante, desses quase 74 mil casos, mais de 65 mil, mais de 90%, ou em torno de 90%, não tem nada de genética. É um número muito grande. Eu acho que é um número que isso é tão importante que a gente está falando de 90% ou mais desses quase 74 mil, que é a vida que eu levo.
uma frase que se diz muito no INCA é que o câncer ninguém merece, mas favorece, né? E a gente tem que entender nesse processo o que a gente está fazendo. Eu brinco e digo que para cada coisa errada, faça 3 coisas certas. É. Né? E o que a gente vê é as pessoas numa vida onde tudo é justificativa para que a doença evolua. Então, se pensar que tabagismo, álcool, sedentarismo, os fatores hormonais de uma mulher que hoje também engravida menos, que amamenta menos, tudo isso daí vai ser um fator ainda associado ao processo inflamatório crônico de uma paciente que vive em estresse. Né? O estresse hoje não é considerado um fator direto, mas indireto de maneira substancial. Até que uma coisa também que percebi bastante aqui em Mato Grosso é o nível de ansiedade. Lá no Rio de Janeiro a gente foge de bala, né? Aqui vocês não fogem tanto, mas parece que estão fugindo. Então, cada vez mais essa vida, né, a dupla jornada, uma mulher que chega em casa meia-noite, acorda 2 horas da manhã e... Vocês têm uma coisa muito boa lá, né? Proximidade com o mar, né? Proximidade com o mar relaxa as pessoas. Eu acho que vagabundo... A maresia dá uma... Vagabundo se reúne na praia e pronto. Vem falar mal da gente. Relaxa, a gente fica mais perto do mar, mas aqui não tem. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Mato Grosso também tem outra situação, né? As pessoas que vêm aqui vêm com o objetivo de trabalhar muito e na medida do possível, ganhar dinheiro, né? Então, isso também traz uma sobrecarga, um estresse gigante. Precisamos dizer que o câncer ele é multifatorial, tem, obviamente, a parte genética, como você bem falou, que não chega a 10%, né? Exatamente. Se a gente for considerar baixa, tem hábitos e vícios, que você bem falou, e eu costumo dizer que é isso mesmo, o fator emocional. Por isso que a gente tem que se dedicar a ter um momento nosso mesmo. E se intensificou, um momento de lazer nosso, né? Se intensificou com essa situação que a gente vive hoje de rede social, WhatsApp, etc. Você está sempre ligado, né? Você nunca desliga, né? Isso é uma coisa ruim. Na verdade, eu falo de brincadeira que a mulher ela é uma escravocrata do seu corpo. Entre 20 e 40 anos ela está construindo a vida e ela obriga o corpo, muitas vezes cansado, que na hora de se alimentar, fala, não, agora eu não vou dormir porque eu tenho que entregar o trabalho amanhã, agora eu não vou comer porque eu tenho que fazer isso. Ela não entende que a única coisa que fica melhor é a nossa mente, né? A moça que terminou com o namorado com 15 anos, com 20 anos está rindo, não sabe nem porque chorou. Então, nossa mente fica cada vez melhor, mas o nosso corpo não tem nada que fique mais velho, que fique pior, né? E a gente tem, e essa dicotomia corpo-mente associada a esses hábitos totalmente nocivos vão trazer para a gente aí de maneira muito substancial aquela da imunidade que o time vai favorecer as 4, 5 mutações necessárias para a gente ter um câncer de mama, né? E puxando já em fatores isso é fator de risco, fatores de prevenção. Queria que você falasse um pouco, porque exercício físico é um deles, né? E a gente percebe que, até jogando aí para vocês que vieram do Rio, lá no Rio, as pessoas, a gente vê até pela questão da praia que as pessoas praticam mais exercício, né? Aqui tem cidades como vocês estão, que Primavera do Leste, que tem várias academias e as pessoas acabam praticando mais. Me parece que nos últimos anos está tendo um pouco mais as pessoas têm mais consciência disso, de que tem que movimentar o corpo, né? Esse é um dado... Então, os fatores de prevenção. Então, esse dado é tão importante que a gente está falando então de prevenção primária. O que é prevenção primária? Prevenção primária é o que eu posso fazer antes de ter câncer para diminuir a chance. Se a gente conseguisse associar, geralmente a pessoa que tem uma vida errada, né, Espina? Ela não tem uma coisa só errada. Ela tem uma vida inteira. Ela dorme mal, ela come mal, ela não faz atividade. Existe um combo da desgraça associado lá que favorece. Mas olha só, 30% de redução de risco com prevenção primária, ou seja, de cada 10 pacientes que teriam câncer, 3 deixam de ter se elas praticarem mais atividade física, se elas tiverem uma alimentação mais saudável, se elas evitarem o álcool, o cigarro, como fatores assim principais e evidente dentro desse contexto todo, o estresse e a ansiedade, né? A mulher, 70% é emoção, né, Espina? Eu brinco e falo, existe uma coisa que é você se preparar para aquilo que você não gosta. Então você tem um especialista, eu procuro um oncologista, um mastologista, alguém que seja da área para poder esclarecer uma informação que eu não tenho. E aí a gente está se prevenindo, a gente segue os protocolos, fazendo toda aquela rotina, né? E a gente de repente faz um diagnóstico precoce de algo que nem o mastologista consegue sentir. Existe outra coisa que é viver a desgraça antecipadamente. E a mulher tem esse processo emocional um tanto complexo. Muitas vezes ela vive o drama de uma doença de uma maneira impactante, mesmo sem ter. Quantas vezes que o senhor não deve ter pegado, né, Espina? A paciente já chegando quase com um testamento escrito, um diagnóstico tão inicial, mas ninguém sentou com ela ainda para explicar. Não, é comum até hoje. Né? Então você vê. A gente pega uma conversa e faz 2 semanas atrás, peguei um caso exatamente assim. Eu estava perdido, agora já estou... Sim, você precisa de uma palavra de apoio e, acima de tudo, você precisa de... Informação, eu acho que segura, né? Sensibilidade, carinho e humanização. Porque, eventualmente, você tem o conhecimento, mas você não consegue chegar nas outras pessoas. Né? Então, foi bem dito aí o que você falou.
medicina é a parte mais fácil, né, Espírito? É aquilo que quem estudar faz, mas o como faz toda a diferença. Exatamente. Isso que a gente agora botou como humanização, acolhimento, isso aí eu acho que faz parte do processo. Sim. Trabalhar num ser que 70% é emoção sem entender isso é, no mínimo, questionável. Para a gente entrar um pouco aí até na interação do tratamento mesmo cirúrgico com vocês, né? Queria falar um pouquinho a respeito aí das técnicas e etc. Mas eu queria te perguntar antes para a gente seguir aí um caminho para que as pessoas possam entender o seguinte, né? Esse mês, então, a gente fala do diagnóstico precoce. E o diagnóstico do câncer de mama, ele se dá pelo autoexame, que é muito bem falado, né? Mas também por exames de rotina. Ultrassom, mamografia. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do autoexame e dos exames de rotina e a diferença entre eles, viu? Bom, isso é muito importante, Espina, por qual razão? Bom, primeiro que vamos falar de autoexame. Autoexame, quando ele não é utilizado de maneira correta, em que sentido, né? A gente vê hoje de maneira muito midiática, né? A gente parece até que é só o autoexame. O autoexame, se eu esperar uma paciente que nem mastologista sobretudo se tiver uma mama grande, perceber um nódulo, muitas vezes vai estar aí com 2 ou 3 ou mais centímetros, numa fase mais avançada, já com a possibilidade da doença até estar fora da mama. Então, o autoexame, ele, na verdade, desde 1990, o próprio Instituto Nacional do Câncer prega o autoconhecimento. Uma mãe, ela não é pediatra, mas conhece o padrão do seu filho. Se ele está mais quieto, se ele está mais agitado, ela percebe que ali tem uma diferença. Então, quando a gente fala do autoexame, naquelas pessoas que não têm acesso, pode ser um primeiro recurso. É importante que você entenda qual é o seu padrão, mais do que uma boa técnica. O que eu tenho de diferente? Se você olha para quase como quem olha para uma laranja e percebe uma laranja em bom estado ou não, olha aquela casca está diferente, tem alterações ali de formato, de contorno, tudo aquilo que possa chamar a atenção numa primeira visão direta, numa ectoscopia, que a gente chama, que é o olhar a observar ali em frente ao espelho, uma inspeção estática, que é aquela inspeção que você faz parada, quando você se movimenta, perceber se existem áreas de atração, tudo isso daí faz parte do que? Mais do que a ideia dela se diagnosticar, dela entender o que tem de diferente na minha mama. E lembrando que, dependendo do perfil da paciente, sobretudo naquelas que têm acesso a um mastologista, alguém que possa fazer um exame clínico das mamas, em algumas pacientes até o autoexame ele tem um momento certo de ser feito. Se eu pegar a mulher no período pré-menstrual, quantas mulheres que já não tiveram aquela sensação multinodular, aquela dor que fisga 60% das vezes mais à esquerda, que pode irradiar para a axila, para as costas, e inclusive, aí para piorar tem uma vizinha, um parente morrendo de câncer, já começa a achar que é um câncer que está tomando conta. Quer dizer, a gente tem aí uma fantasia. E nessa hora, um especialista ele tem o seu espaço. E é nessa hora que a única coisa que a gente tem para fazer é ter informação de fonte segura. Porque a partir desse momento, a gente consegue realmente saber, primeiro, o que eu tenho. Eu reforço aqui. Quando a gente começou a falar aqui da palestra de Outubro Rosa, né, a Nancy que viu a irmã com 36 anos, 3 anos mais velha que ela, morrer de câncer, o que foi que chamou a atenção? Ela conseguiu, depois que fundou a Fundação Saracoma, 2 bilhões, ela conseguiu reduzir o índice de mortalidade de estadiamentos avançados de 90% nos Estados Unidos para 70%. Isso em 2 anos. Conseguiu mais de 2 bilhões de investimentos. Tudo o quê? Com informação no momento certo. Na época que se começou, e até hoje em alguns lugares mais, né, falar de seio, falar de mama era algo de preconceito. Então você vê que coisa importante. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conseguir colocar? Precisava chamar a atenção a campanha global. Então o lacinho foi uma... O que lacinho é esse? O pessoal começou a perguntar. E ela começou a se introduzir nas mídias. Ou seja, ela gerou um movimento de conscientização que se estendeu ao mundo inteiro. E é o que a gente, na verdade, a cada campanha tenta fazer, dando informação a essa população que pode ser uma fonte comunicadora também nas suas famílias, naquela paciente. Não existe nada, mesmo um câncer fora da mama, só existe uma coisa pior do que tratar, né, Espina? Você que trabalha na parte de oncologia, que vê resultados maravilhosos. A gente tem paciente que faz um tratamento farmacológico, conhecido como quimioterapia, que ela tinha lá uma doença que some. Some, não é só na imagem, numa ressonância, some de você não conseguir, depois que operar, não ter mais nada. A gente está numa fase da medicina que a gente está podendo ter respostas tão maravilhosas que seria, assim, um desperdício a gente não poder acessar essa informação. Agora, falando de autoexame, a gente entendeu que ele é um fator, mas não deve se tranquilizar isoladamente aquela mulher com autoexame. Eu pego, você pega também, Espina, câncer, eu já operei câncer de 3, 4 milímetros, que só aparecia. Eu posso ter uma mamografia, que eu vejo uma micalcificação, que não aparece numa ressonância, ou seja, os exames, se todos eles fossem iguais,
Não precisava Fazer todos os 3? Eu posso ter uma ressonância, gente, que todo mundo acha que é o melhor exame, que é a maior tecnologia, dizendo que não tem nada e um câncer só aparecer em uma mamografia. Eu posso ter uma mamografia com resultado negativo e um câncer que só aparece no ultrassom. Então a gente tem que começar a pensar que essa associação, essa gerência de informações de como é que eu trato, você não precisa de um médico para ler exame, todo mundo sabe ler, e os que não conseguem vão ter alguém para ler. Você precisa de um médico para interpretar, cruzar fatores de risco, para que a gente consiga chegar realmente a uma conclusão. Então, entender que o autoexame ele faz parte do arsenal, mas as campanhas têm que tomar cuidado, porque a gente sempre fala do autoexame como se aquilo fosse salvador. Como a gente está cada vez mais querendo curar câncer, né, o diagnóstico precoce, quantos cânceres que o Espina eu pegamos aqui em fase tão inicial, tão precoce, que nem o melhor mastologista do mundo vai conseguir sentir aquilo. Eu tenho um câncer que eu já operei, que a biópsia tirou o câncer inteiro. Aí eu tiro aquela área muito bem marcada e eu consigo. Aí eu confirmo que realmente não ficou nada, mas você vê, a biópsia, o câncer era tão pequeno que saiu numa biópsia. Então, acho que essa é a ideia. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta de que até um tema que surgiu ontem, mas só para fazer um resumo é o seguinte. Obviamente, pessoal, o autoexame de mama nessa situação a gente deve fazer em determinado momento do mês, geralmente do 7º ao 11º dia. Exatamente isso. E a gente consegue ter noção e pegar lá o câncer de até 1 centímetro. Bom, com respeito aos exames de imagem, né? A partir dos 40 anos, histórico familiar, de 40 anos em diante, é importante que faça. E quais são os exames? Existe aí a ultrassom de mama e a mamografia. O ultrassom de mama ele é um exame que é feito por um transdutor e geralmente o ultrassom ele consegue ver se existe cisto e também se existe nódulo. A gente sempre indica o ultrassom, eventualmente concomitância à mamografia em pacientes jovens. A paciente jovem ela ainda tem parênquima mamário, então o ultrassom se torna um bom exame porque a mamografia, o raio da mamografia, ele passa pelo parênquima, mas ele é absorvido de uma maneira maior do que depois de os 50, 60 anos, quando a mulher lipossubstitui, começa a trocar aquele tecido de parênquima que produz leite por gordura. Então, nesse momento, eventualmente, você já consegue ver os nódulos, mas se for mais jovem, a mamografia você não enxerga. Aí, pessoal, é o que a gente vê lá de BIRAD zero, inconclusivo, mama densa. E nesse momento é importante fazer o ultrassom em associação. Bom, foi dito aqui em calcificação, é óbvio que a mamografia é o melhor exame para pegar calcificação. Microcalcificação agrupadinha, ela pode surgir um câncer a partir disso. E, obviamente, depois, a ressonância é um exame que é tido como top. Complementar, né? Mas é complementar, precisa ter indicação. Muito bem. Um dado interessante, né, Espina? Pensando nesse aspecto da mamografia, quando a gente fala de parênquima, a gente está falando de glândula mamária, a glândula que produz leite. Quanto mais jovem, o que faz uma mama ter todo o contorno é a quantidade de glândula. Mas qual é a cor dessa, que a gente chama de densidade mamária, de parênquima? Mas qual é a cor dessa glândula na mamografia? Ela é branca. Paciente jovem, e qual é a cor dos nódulos e as doenças também são brancos. Então, branco no branco não dá para ver. Nesse momento, sobretudo, por exemplo, até não tanto tempo atrás também, a gente falava que a mamografia em mulheres abaixo de 35 anos tinha 60% de falso negativo. Eu fazia uma mamografia e não conseguia ver, não quer dizer que não tinha. De cada 10 exames, 6 eu podia ter alguma coisa que eu não conseguia enxergar nessa mama, onde o tecido branco, o tecido glandular, o tecido parenquimatoso estava muito presente. E agora, é claro que essa mama aos 20, 30 anos não é igual aos 60. E essa transformação em gordura deixa essa mama mais transparente na mamografia. E a gente vai ter, não é o exame, mas para cada tipo de achado, o melhor exame a ser feito. Um exame complementa o outro, né? Bernardo, ontem nós falamos aqui, trouxemos a Neilane aqui. E trouxemos 2 casos, conversamos, foi uma conversa muito legal. Gravamos, esse mês estamos gravando bastante. E Neilane falou o seguinte, que quando ela estava no momento pensou muito na vida dela, até uma situação dela foi fazer a porsilicone, mamoplastia redutora, na verdade, cirurgia plástica, foi isso que ela disse. E no momento que ela fez o exame para fazer a cirurgia plástica, ela detectou o câncer e mudou o rumo dela, né? Então, dito isso e falando a respeito ontem já falei um pouco da importância, mas queria que você complementasse. Isso é exatamente por isso que vocês pedem a mamografia antes, não é assim? Exatamente. Por isso que a gente trabalha junto. Entendeu? Faz parte do estadiamento, né? Fazer esse pré-operatório com esses exames todos. Muitas vezes é um achado, né?
pré-operatória. Foi um achado. Ela não sentia Exatamente. nada, entendeu? Exatamente. Nós falamos aqui bastante nisso, porque uma estava num momento de mudança, outra estava num momento de felicidade na vida, que ia fazer uma cirurgia E se plástica. Né? tratando de um achado, você consegue pegar, de repente, a doença no estágio bem inicial. Foi o que aconteceu, Isso é o que exatamente. a gente chama da sorte do azar ou azar da sorte. Que ainda melhor é não ter doença. Mas se a gente pode pegar uma fase tão inicial, ele dá mais de 95% de cura, olha que coisa. É uma questão de perspectiva, né? Sim, é isso aí. E como a gente estava falando, fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue atuar num momento muito mais favorável, pensando já na reconstrução imediata. Então, falando de reconstrução imediata, que é o ideal, que é o padrão ouro, que a gente tenta sempre, né, indicar a paciente, não só pela questão dos transtornos, né, na vida dela, né, na autoestima, de tudo mais, o tratamento se torna muito mais fácil. A gente consegue oferecer técnicas, né, de reconstruções que são menos agressivas do ponto de vista cirúrgico, sem perder a qualidade do resultado. Então, a gente está falando de reconstrução imediata, uma paciente com diagnóstico precoce, de cirurgia conservadora de mama. Né? Coisa que, da década de 90 para cá, se tornou, né, o boom, assim, né, o padrão ouro da reconstrução. Você consegue preservar a pele, você trata a doença, né, o câncer de mama é um câncer da mama, não é um câncer da pele da mama, de um modo geral. A gente sabe até que tem formas que acometem a pele, mas de um modo geral você consegue tratar a doença num cenário muito mais favorável, preservando o que é importante, né, para o cirurgião plástico. Diagnóstico precoce, uma reconstrução imediata, que a pele, às vezes até você consegue preservar a areola, consegue preservar o mamilo. São aquelas cirurgias, né, de mastectomia, mas poupadoras, né, de pele e mamilo e areola. Nós conversamos bastante a respeito disso quando a gente fez o podcast sobre reconstrução, né? Sim, e aí você consegue, né, fazer as cirurgias utilizando, evitando de fazer, por exemplo, retalhos, né? São técnicas, né, que eu posso falar. Você tem necessidade de utilizar tecidos à medida que a mastectomia é mais agressiva. Você né? Acaba a relação tumor-mama, né, que é uma coisa importante na definição da conduta do planejamento, né, da reconstrução. Você consegue utilizar ferramentas que você agride menos a paciente, né? Você não atua em outras áreas do corpo para poder fazer esse primeiro estágio da reconstrução, né? Que é tirar tecido, por exemplo, da região dorsal, né? Da região do abdômen, e você, às vezes, com um silicone, com uma prótese, um expansor, né? Esses materiais aloplásticos, você já dá o start na reconstrução, praticamente não tocando, né? Em outras regiões. Na verdade, você evita a cicatriz. Evita a cicatriz. Você praticamente trabalha na cicatriz da mastectomia, né? Sim, exatamente. A cicatriz que a gente trabalhamos juntos, né? E normalmente a parceria do cirurgião plástico com o mastologista, até no sentido de você planejar a colocação da cicatriz e tudo mais. Sim. E você consegue fazer a cirurgia utilizando, né, já o primeiro passo ali daquela cirurgia de tratamento do câncer, né, sem necessidade de você atuar posteriormente, né, você consegue fazer com os tecidos frescos, os tecidos sem fibrose, sem retração, porque às vezes as pacientes a gente sabe que são submetidas, né, após o tratamento ablativo, né, da doença, a adjuvância, né, a radioterapia, e isso para o cirurgião plástico é muito prejudicial. Hein? Você vê, né, Espina, eu te contar um caso aqui que é um caso interessante. Né, o Bernardo, eu brinco que falo, quem faz reconstrutora brinca na estética, né? Então ele faz a estética também, e uma coisa que eu admiro, né? Porque é o que eu falo, quem faz estética nem sempre faz reconstrutora, mas quem faz reconstrutora, inclusive, precisa, né? E ele não opera paciente nenhuma sem uma certidão negativa, um nada consta da mastologia. Claro. Então é um barato a gente poder como aconteceu o caso. Eu tive uma paciente com esses nódulos, viu, gente? Pessoal que gosta de ler laudo e vai pro Google e acha que isso é o suficiente. O paciente tinha um famoso nódulo categoria 3, que se a gente fosse pensar ali na literatura, ele tem menos de 2% de malignidade. Foi no cirurgião plástico, e o que aconteceu, Espina? Ele foi no cirurgião plástico, o cirurgião plástico falou, isso aí não é nada não, paciente jovem, 30 e poucos anos. Eu chamo meu patologista na hora da cirurgia, eu tiro o nódulo e verifico se é câncer, e a gente continua, e no caso dela ainda era uma mamoplastia redutora, ou seja, ela queria reduzir a mama, né? Fazer todo aquele recondicionamento estético. E o que aconteceu? Na hora da cirurgia, o patologista deu negativo, só que tem uma informação. A técnica que se usa na patologia durante a cirurgia, a técnica muitas vezes de congelação, que não é a mesma coisa do que um exame mais minucioso, com diversos cortes,
né, 15, 20 dias depois, em alguns lugares até mais, que pode vir 10 a 15% de discordância. Aí na hora deu negativo e depois veio câncer. E qual era o problema? Imagina uma mulher que, né, vai fazer uma cirurgia plástica, tira daqui, esse pedaço daqui vem, roda para cá, ele é o que é o cara para falar isso aqui. Mas é bem verdade, cadê o local do nódulo? Como é que eu vou conseguir reabordar essa margem? Hoje a gente tem aí a radioterapia, mas é aquela insegurança. E até não muito tempo atrás, quando acontecia isso, acabava em mastectomia, que é a retirada completa da mama. Sim, mastectomia. Né? Hoje até tem alguns protocolos que apoiam, dependendo do tipo de câncer e tal. Que não seria, né? E detalhe, e não se precisaria disso, Não gente. seria. Então, primeiro dado importante, eu lá no Rio, eu falo pelo Rio de Janeiro, para mim um cirurgião plástico, seja da estética ou da reconstrutora, que vai fazer qualquer cirurgia na mama e não tem esse nada consta previamente, não vou dizer que é uma coisa, na maior parte das vezes, não vai dar nada. Mas é o que eu falo, estatística é uma coisa interessante, né? 0,001% não é nada. Mas para quem está com a doença, quantos por cento é para ela? 100%. É 100%. Exatamente. Isso em hipótese alguma, denegrir, falar contra a cirurgia oncoplástica. É uma questão de planejamento. Você preparar a paciente, estadiá-la, né, para ela ir para a cirurgia totalmente segura, sabendo exatamente o local da lesão e tudo mais. É só a receita que Inclusive, faz em um bom cirurgias oncoplásticas, né, em que o cirurgião plástico atua com o princípio de cirurgia plástica, numa cirurgia oncológica, né, fazendo, por exemplo, determinadas táticas, né, cirúrgicas na mama, conforme a localização, o tamanho do tumor, né? Se é um tumor único, por exemplo, no polo inferior da mama, você tem a facilidade, né, pelo conhecimento que o cirurgião plástico tem, de fazer como se fosse uma mamoplastia. E o espécime, né, que é a quantidade de tecido que sai junto com a lesão, que chama de peça muitas cirúrgica, vezes né? é uma margem mais do que satisfatória, né? Ou seja, Total uma margem segurança. ampla. Então você consegue fazer a cirurgia oncológica, a oncoplástica, perdão, com toda a segurança oncológica, sem nenhum problema em relação a isso. Aproveitando a oportunidade de você estar fazendo como se fosse quase que uma cirurgia plástica, né? Uma Sim. mamoplastia. Né? E a pessoa já sai satisfeita. Eu tive outros casos aqui, tive pelo menos uns 2 casos, e hoje, coincidentemente, até li num artigo que saiu na mídia hoje. Pelo menos umas 2 pessoas que foram para fazer cirurgia plástica e aproveita e tira essa pinta aqui. E o cirurgião parou Olha e aí, mandou a para mim pintinha. e era um melanoma. Assim, Olha aí. hoje, inclusive, 2 pessoas aconteceu isso e veio. Uma delas era um melanoma, outra era um nevus e vida segue. Aí hoje eu li um artigo de uma dentista, deve estar aí na mídia por esses dias, quem está assistindo. E ela falou isso, que estava para fazer uma cirurgia estética, tirou uma lesãozinha e quando foi ver ela era metastática, era um melanoma. E uma dentista, ela falou, um artigo de hoje, coincidentemente. Então, daí a importância Um planejamento, poderia ter evitado exatamente. pelo menos 2 cirurgias, ela Porque poderia fazer tudo em uma cirurgia. A pessoa fica brava, né? Quando, por que já não faz uma vez? Não, você tem que ter esse cuidado, porque senão você está perdendo, na verdade, o Você time. está dando né? passo Tá à frente, tá mas vai perdendo ter que muito dar time. passo atrás. Você vê A gente- isso, aproveitando esse gancho, viu, Espina? Desculpa até cortar, não foi a intenção. Mas eu tive uma paciente, por exemplo, que ela tinha mamografia e ultrassom de mamas categoria 1, que é o exame 100% normal. O que ela fez? Ela mandou o laudo impresso para o ginecologista dela. O que o ginecologista respondeu? Tudo ok. Joinha, só que não examinou. Só que tem, inclusive, lá aquelas linhas que não dão para ela no final do exame, que também quase que 10 a 15% desses exames, ele precisa da avaliação pelo médico especialista. Ela tinha, por palpação e espessamento, me aparece 10 meses depois, uma doença avançada, precisando de fazer quimioterapia, fazendo tudo. Ou seja, mesmo a mamografia e a ultrassom são exames que existem também as suas exceções, né? A gente precisa entender que é uma associação daí entre o especialista, que fosse só para ele, não precisaria da gente. Começa errado, né? Começa, Ela é indicada para reconstrução, quando na verdade, de repente, não poderia ser. Né? Sim. Nós falamos aí sobre diagnóstico, já falamos sobre diagnóstico precoce, prevenção, falamos um pouco a respeito até do tratamento, mas aí vamos entrar um pouquinho também no tratamento a respeito das cirurgias de mama mesmo, o tratamento de cirurgia de mama. Antigamente eu estava conversando até com o Bernardo dia que a gente fez o podcast, eu ainda peguei algumas mulheres com Houst de lá atrás, eu peguei isso e já não fiz, a gente não fazia mais, mas as pessoas cabelo branco assim? mas não fazia mais, Vamos na pular essa verdade parte a aí. gente não fazia, mas as mulheres estavam vivas.
porque o Halsted foi nos anos 70. Exatamente. E elas vinham. Eu fiz residência nos anos 90, era gente assim, faz 20 anos que eu tô curada. E muito jovem. Então era mulher assim, tipo 70 anos, que tinha sido submetida com 40 e poucos anos, entendeu? Aí a gente ainda pegou isso. Aí durante a residência não. Aí era pata, imagem, a coisa foi indo. E aí a gente havia dito já, né, a respeito do linfonodo sentinela e da segurança do linfonodo sentinela. Já vou te passar para você falar a respeito disso. Porque eu tinha muito. No começo a gente tinha muito preconceito, né? Você lia a Veronese, você lia as conservadoras e tudo mais, e falava, poxa, mas será que isso aqui funciona? E hoje se mostrou muito seguro, né? Eu acho que tem um dado importante aí em relação ao que você falou, porque se eu tirasse a mama de todo mundo e esvaziasse a axila de todo mundo sem tratar nada, sem querer saber de fazer nada, teoricamente, ela, né? Considerando a paciente que não tem doença fora da mama, estaria resolvida. A pergunta é... Acho que criaria um problema para o cirurgião. O problema todo é o seguinte, a gente está falando de uma década de 70, 80, como o Spina bem citou, mas então tirar de mais não seria o problema é tirar de menos e tirar a quantidade certa. Humberto Veronese ficou muito triste, né? Nosso pai da mastologia, que modificou essa era toda da cirurgia, onde se tratava uma ervilha e um abacate, considerando o tamanho de um tumor, sempre da mesma forma, tirando tudo. É isso mesmo. Então, ou seja, eu brinco e falo, quando eu quero pensar nisso, eu posso matar uma formiga com o dedo, que é o suficiente, ou posso passar com um trator destruindo uma sala inteira para matar aquela formiga. De qualquer forma, a formiga está morta. E o que é a evolução nessa mastologia? Eu acho que foi depois dos trabalhos italianos, né, que a gente começou a ver, quando a gente entendeu que o mastologista caiu do pedestal, ele saiu do cirurgião como peça única e chave, ele entendeu que ele é parte de um tratamento que tem o nosso oncologista, que tem o nosso cirurgião na oncologia, que tem o radioterapeuta que vem aumentar. A cirurgia conservadora disso é possível porque protocolarmente a gente faz uma radioterapia só para fins de entendimento, não é bem a palavra certa. Imagina que eu tirei uma área de um tumor, eu tenho que tirar uma área ao redor, que é a que a gente chama de margem, e aquilo que ficou, será que pode ter alguma coisa que o exame não mostra? Pode. Quem é que vai lá e arrebata esse processo? Vamos botar entre aspas, esteriliza essa mama, a radioterapia. Então, cirurgia conservadora que se preserva a mama, a radioterapia faz parte desse protocolo, muitas vezes dentro de um contexto tradicional. Então, quando a gente começa a pensar na evolução da cirurgia na mama, a gente passa por diversos estágios. Os estágios onde o muito era o certo, a fase onde o muito começou a ser questionado na mama, aí veio lá na década de 80 o COART, né, que era a quadratectomia com esvaziamento axilar e radioterapia associada, onde a radioterapia começou a ser questionada quanto às suas doses, onde antes disso, antes da década de 80, a pessoa morria por causa da cirurgia, morria por causa da radioterapia, que pegava pulmão, coração, morria por causa da quimioterapia, que não tinha esses regimes, né? Você pegou o CMF também? Peguei, pegou, né? AC, CMF, com isso aí foi ali, peguei né? AC, peguei FAC. Então, não é o AC, eu peguei o FAC, né? Então, isso FAC aí, e CMF. para quem não entende, ali é os regimes quimioterápicos ali. Que é o precursor do branquinho e do vermelhinho. Exatamente. Até então, hoje, a a gente obviamente faz ainda o CMF, claro, mas o FAC já desapareceu, virou AC. Mas o branquinho e o vermelhinho nunca vai sumir, né? Para ser os modelos americanos, né, os estudos americanos, consagraram ali nessa... Eu peguei Mayo Clinic para o esquema de Mayo para câncer de cólon por 5 dias. Isso é o primórdio Você é uma pessoa rodada na primórdio não existia ainda o que sabe muita coisa. Eu acho que é isso. Quando chegou o Taxane, a gente ficou muito feliz quando começamos a prescrever o Taxane. As respostas, né, no SUS, exatamente. É isso aí. Então, eu vou. Pode. Não, queria falar para as pessoas que é o seguinte: nós estamos hoje em comemoração ao Outubro Rosa, estamos gravando com o Bernardo e com o Alexander. Hoje nós temos ainda um evento no shopping. Isso é legal. E eu vou nós temos ainda mais uns 20 minutos de conversa, vou deixar o Zé Maurício conduzir. E agora vou fazer algumas outras coisas para preparar para o evento do shopping, né, pessoal? Eu fiz questão de estar junto aqui de vocês. É ótimo. Para a gente fazer uma mesa redonda de conversa mesmo. E foi muito produtiva. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque você acaba passando experiência para as pessoas, mas não só aquilo que está no papel, isso que a gente acabou de falar, experiência de vida. Nós citamos aqui cirurgia
Lá de trás, que é House, nós citamos Veronese, que eu acho que o povo nem sabe do que nós estamos falando. Vai da mastologia Citamos moderna, gente. quimioterapia. Isso aí eu tenho um respeito enorme por Citamos isso, a quimioterapia, isso é coisa que não tem, eu penso que não tem preço. Então, eu vou deixar o Zé Maurício, ainda falta aí a gente falar sobre Espera, não vou deixar você sair, etc. não. Eu quero que você corrobore com uma informação aqui também. Certo. A gente, infelizmente, a gente está falando o tempo inteiro de diagnóstico precoce, né? Agora eu vou virar o host. Certo. Né? A gente está falando o tempo inteiro de diagnóstico precoce. Uma coisa que me assustou bastante, que eu, até apresentando as palestras de Outubro Rosa, eu vi uma estatística que me deixou um pouco preocupado. Pela dificuldade de acesso, pela não informação, enfim, pelos diversos fatores que podem fazer a pessoa não começar seus protocolos, que a gente ainda vai falar aqui na mesa, quase 40% em Mato Grosso de doença avançada. Ou seja, doença que a gente está o tempo inteiro batendo na tecla, diagnóstico precoce, prevenção primária, aqueles hábitos de vida reduzir em 30%. Mais de 95% de cura na paciente que faz diagnóstico precoce, né? Sobretudo se a gente for dividido, vamos perder muito tempo com isso. Mas qual é a sua realidade que você também observa aqui, Espina? Eu acho que isso é um dado correto, não tem nem dúvida nisso. E o porquê? Vou te falar porquê. Né? Conta eu isso. penso. Nós temos aqui, depois que você faz o seu diagnóstico de câncer, você consegue ser encaminhado para um serviço, entendeu? O fator limitante de todo lugar é o que a gente chama de ambulatório de pré-diagnóstico. Enquanto você não tiver a biópsia, você não é filho de ninguém. Ninguém te quer. Então não importa. Existe uma paciente também que também não está querendo muito agir? Existe existe, mas isso é muito menos hoje. A gente já não pode mais culpar a paciente como a gente falava antigamente. Não, essa paciente tinha medo, né? sabe que tem. E o que aconteceu na nossa realidade foi, o Zé Maurício não estava aqui, mas na época da pandemia, sim, a gente pegou mama destruída. Pessoa metastática que está viva, graças a Deus. Nós não perdemos ninguém naquela época, graças a Deus. Até por conta de avanço no tratamento. Mas o que eu penso sim, existem casos isolados. Existe sim. Nós tivemos recentemente um caso de uma conhecida nossa, esposa de uma pessoa muito conhecida, que ela simplesmente deixou lá. Então, sim, ainda existe. Mas isso não é muito mais comum. O que eu acho que prejudica, que faz com que seja 40% é ambulatório de pré-diagnóstico. É a dificuldade do acesso. Porque aí você biópsia, mamografia, ultrassom. E nós estamos falando aqui para mama. Eu estou falando para tudo. É para tudo. É muito comum. Sem o diagnóstico confirmado. Você não consegue ir para lugar nenhum. Você não consegue. Por isso que quando eu fazia a gestão do SUS aqui, existia um ambulatório de pré-diagnóstico que a gente fazia lá no Ceadas. Por quê? Tem um nódulo, vai lá para o ambulatório de pré-diagnóstico. A gente fazia o diagnóstico. Então isso eu acho que Pila, né? Aí você já fazia rapidão, pedia urgência e punha no serviço. Quer dizer, aquela pessoa era introduzida no serviço. Muito bem, essa é uma coisa. Outra coisa. Mato Grosso, pessoal, é o Mato Grosso. É um estado gigante. É verdade. Daqui para Sinop é 1.000 quilômetros. Nós estamos falando em cidade como Juína, nós estamos falando em cidades que têm dificuldade de acesso. E como é que está essa? Aqui que são maiores que estados. Então, às vezes é difícil ter um profissional mastologista numa cidade e aí exatamente, o que se passa demora. Porque esse tipo de gente vai ser atendido. Campanhas que sim, mas onde essas pessoas são atendidas, geralmente? No Mato Grosso na todo básica, não tem. No Mato Grosso todo tem três cidades, tá? 3 cidades. Mato Grosso todo. Sinop, Cuiabá e Rondonópolis. Eu aqui credenciei o serviço, foi a primeira cidade fora da capital a credenciar o serviço. Em 2009, quando nós credenciamos, foi o primeiro credenciado do SUS aqui. E depois veio Sinop. Então, no estado desse tamanho, infelizmente, você ter 3 cidades de referência no tratamento do SUS, isso, obviamente, é uma coisa que vai dar esse tipo de dado. De quimioterapia, vai dar, não tem jeito. É diferente da região. A biópsia, mas, e a movimentação política em relação a levar acesso aqui? Porque nem sempre todo mundo vai conseguir também sair da sua cidade. Existe uma situação que é o seguinte, dificuldade... você precisa ter 500 mil pessoas na regional, né, para poder fazer um serviço. Então, existe esse tipo de coisa. Cidades não tem nem 100 mil visitantes? E tem cidades que não tem estrutura básica mesmo. E é muito esparramado. 2 milhões, quase 3 milhões. O Mato Grosso tem um pouco mais, né? Na minha visão tem um pouco mais. Acho que é perto de 4, se não me engano, se eu não estiver errado. Porque quase 2 é lá Várzea Grande e Cuiabá, não é isso? Dá 1 milhão ali. Então eu não sei falar muito ao certo. Na minha cabeça eu tinha que era quase 4, assim.
Mas independente, 3 ou 4, com um estado desse tamanho, nós temos lá quanto? 20 milhões perto de São E Paulo? sem o diagnóstico você não pode dar início, né? Exatamente. Então eu acho que é por causa disso, tá? Eu acho que é por causa disso. Vou passar para você continuar. Opa. E, pessoal, prazer. Prazer é prazer. Desculpa não te deixar embora. Não, foi uma conversa incrível, tá? Aí obrigado. a gente segue do tratamento, etc. Semana que vem estamos juntos aí. Certamente. Fique à vontade. Vamos lá, continuando, né? Vamos nessa. Então, mantendo sobre a questão de tratamento, né, que a gente estava conversando, qual que é a principal conversa que às vezes você tem com a paciente no momento do diagnóstico, do planejamento, do tratamento? Como é que funciona isso? A primeira coisa importante, eu acho que sempre quando a gente tem qualquer problema, que pode ser câncer ou o que for, é definir qual é o peso, qual é o volume de doença. Se essa doença está na mama, se ela está fora, né? Uhum. É claro que isso é a parte técnica. A parte emocional, eu acho que a primeira coisa que eu faço com uma paciente quando chega é quebrar estigmas. Uhum. Quando uma paciente fala para mim que fez a mamografia ano passado, e isso tem até 1 ano de intervalo, a gente vai falar sobre os protocolos de segmento ainda, mas se aquela paciente faz mamografia todo ano, seguindo o protocolo a partir de 40 anos, e ela faz mamografia ano passado e tem até 1 ano, enquanto uma doença que não tinha no exame anterior, eu sei que aquilo está, mesmo sem falar com ela, numa fase inicial. Uhum. Eu já posso, e se obviamente, dependendo ali do exame clínico, eu já consigo dizer para ela, olha, você está curada. Então, só de dar essa informação primária, ela já se desarma, né? Uhum. Então, o primeiro dado é quebrar estigmas de um passado que não existe mais. A segunda coisa, ter esse cara comigo, né? Uhum. Porque mesmo naquela situação mais avançada, eu falo, olha, eu vou te dar na mão de um cara que, durante mais de 10, quase 15 anos lá no INCA, fazia essa parte da reconstrução, e esse cara faz mama até mais bonita do que aquela que ela tinha. Um desafio, né? Então, olha que legal, poder mudar o estigma do que vai ser. Então, acho que falar de mulher, como a gente falou aqui, é 70% emoção, né, Zé? Uhum. Então, a gente começa a entender que quando a gente consegue abordar essa alma feminina, dá para ela esperança, falar de cura, falar de tudo, dali para frente você tem a paciente. Uhum. Agora, diferente daquela paciente que chega na sua sala, você fala, tá aqui a data da cirurgia é tal, você vai fazer, tá aqui o exame pré-operatório, aquela paciente não sabe se vai morrer, se vai viver. Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse primeiro suporte, que é, sobretudo, essa parte emocional. Segundo, o estadiamento. É claro que se eu estou falando de doença na mama, ou mesmo no que a gente chama... Mama, então, seria a doença local, né? Uhum. A doença loco-regional, na mama e na axila, e não tem doença fora, até aí, ou seja, praticamente até... A gente pode dividir basicamente o estadiamento de 0 a 4. Né, onde o 4 seria a doença fora da mama. Então, mas basicamente até o 3, a gente está falando de possibilidade de cura. Sim. Então, acho que definir em que momento se encontra essa doença. É claro que quanto mais na frente, mais eu vou precisar dele. Né? Porque, de repente, aquela cirurgia que eu ia tirar o menor volume, mas hoje, por causa de vocês, né? O paciente chega com metade da mama, faz um tratamento farmacológico que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da doença, e aquela doença reduz ao ponto de hoje eu poder ressecar uma fração bem menor, ao ponto de eu não precisar tirar os gânglios da axila, que pode dar os efeitos colaterais maiores. E ainda tenho esse cara para poder dar um efeito estético final que, né, que a paciente fala. Então, o que a gente tem que tentar cada vez mais é transformar o câncer, mais do que uma experiência de morte, numa experiência de vida. Né? Onde a gente dá esperança, onde dá tudo. É claro que ninguém vai inventar mentira, a gente tem, mas mesmo na paciente metastática, que a gente conversou outro dia, eu tenho paciente com metástase óssea há mais de 20 anos. Sim. Então você vê, a gente está numa nova realidade. Então acho que tem que entender isso daí, poder trabalhar em equipe, eu, cirurgião plástico, oncologista, isso daí eu acho que é a radioterapia, né? Tudo é o diferencial. Sim. Dá para ela esse arsenal, né? Então, assim, ele facilita muito o trabalho do cirurgião plástico na medida que a paciente já vem estadiada, avaliada, e a gente pode, em cima do que foi descoberto e diagnosticado, indicar um tratamento mais conservador, um tratamento menos conservador. Isso vai depender muito do tamanho do tumor, da doença localizada na mama. E como ele falou, quanto mais cedo esse diagnóstico for, melhor para o cirurgião plástico. A gente pode indicar técnicas de reconstrução, se eu já puder entrar nesse assunto. Claro, pode sim. Em que você, como eu estava falando antes, você trabalha basicamente na mama, né? Sim. Sem precisar fazer uso de recursos mais trabalhosos, né? Mais mórbidos, como a gente fala.
tem que trabalhar a região distantes, né, dorsal, abdômen, e a gente consegue não só passar essa ideia de que a paciente está realmente curada, porque geralmente a paciente, quando vai para a cirurgia plástica, já está avaliada, doença estadiada, e de um modo geral, a paciente, quando vai para a plástica, é uma paciente que dificilmente, a gente sabe que cada caso é um caso, Sim. mas de um modo geral, a paciente não tem doença na axila, não tem doença à distância, a gente pode trabalhar como se fosse uma paciente candidata a uma cirurgia Quase estética. mamária, mais estética, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais melhor o resultado, mais você consegue fazer técnicas, táticas cirúrgicas que se assemelham quase que uma mamoplastia. Certo. Né? Então, assim, por exemplo, em cirurgias em que é possível até preservar a mama, né, que a gente fala, né, naquele contexto da cirurgia oncoplástica, a gente consegue modelar a mama como se fosse uma mamoplastia, uma mastopexia. Logicamente, a paciente já tratada, né, no mesmo tempo cirúrgico ali pelo mastologista. E Manter em a forma casos, mais natural exatamente, possível. em casos assim, né, tumor inicial, Pequeno, pequeno, uma relação favorável, né, em relação ao tamanho da mama, a localização, como a gente estava falando, você consegue fazer uma cirurgia basicamente parecida com uma cirurgia de mamoplastia. Perfeito. Em casos em que não é possível a preservação, né, a cirurgia que a gente chama conservadora da mama, que vai fazer né, como a gente fala, uma adenomastectomia, que é a retirada da glândula toda, mas preservação de praticamente toda a pele, né, do envelope cutâneo, né, da mama. Certo. A gente pode utilizar expansores, podemos às vezes pensar até em fazer uma reconstrução imediata diretamente com uma prótese de silicone. É lógico que o benefício é todo da paciente, né, que vai usufruir de uma cirurgia menor, com possibilidades de ganhos estéticos, de resultados reais, né, e Hoje com eu acho que- naturalidade de resultado. Eu acho que hoje com a quimioterapia neoadjuvante, com alguns os tumores até mais avançados um pouco, deve estar Migrene. chegando bem melhor para você, né? Muito. Algo A que gente vê talvez no muito isso passado aí. era mais difícil. Está cada Exatamente. vez mais presente. Tumores que você de repente não poderia pensar em preservação da mama, né, se tornam Para a turma aí, talvez não mude, né, a conduta, né, oncológica, a paciente ainda é submetida a uma mastectomia, mas com preservação da pele toda. Isso aí faz toda a diferença para o cirurgião plástico. Para essa medicina de rótulos, né, Zé? Que o pessoal adora pegar, todo mundo quer saber qual é o melhor, qual é o pior, né? Então a gente tem assim um fantasma da mastologia, né? O famoso tumor triplo negativo, para a turma que Sim. gosta de pesquisar no Google, né? Gente, o problema não é um tumor mais ou menos agressivo, é o momento que eu diagnostiquei ele. Entendeu? Um diagnóstico precoce tumor é o- triplo negativo, me corrija se eu estiver errado aqui, eu estou na frente de um oncologista, pode chegar a ter quase 30% de resposta patológica completa. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso quer Ele dizer que some, aquele né? tumor ele some na imagem, ele some no microscópio. Que é claro que ainda tem que fazer cirurgia. Talvez a gente chegue um momento que não precise mais. Certo. Mas não é isso? É isso, exatamente. E aquilo que a gente estava conversando, vocês citaram antes, que o Dr. Neto falou, da House e tudo. Então, aí que a gente vai vendo o caminho do tratamento do câncer ao longo do tempo. É a individualização sempre. Exatamente. Então, houve melhoras na técnica cirúrgica, houve melhoras na técnica de reconstrução, houve melhora no tratamento pré-cirúrgico, houve melhora no tratamento Tecnologia para pós-cirúrgico, diagnóstico. tecnologia para diagnóstico. Então, hoje, a pessoa tendo essa informação, fazendo Diagnóstico precoce. o diagnóstico precoce, hoje é muito menos agressivo o tratamento. E a tendência é que cada vez isso aí vai ficando menor. Vai ficando menos agressivo, vai ficando mais... Se você vê seu filho brincando com fogo, não espera ver se a casa vai pegar fogo, né? Claro, Então, com eu acho que certeza. a consideração é entender isso que eu estou dizendo, gente. Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu não tenho que esperar eu sentir doença, eu ter doença. Os protocolos foram feitos para uma população geral, mas eles são baseados em números gigantes, né? Trabalhos com mais de 10 mil pacientes, por segmentos de mais de 10, 20 anos, mostrando que houve benefício. A mamografia, ela pode reduzir a mortalidade. As pessoas deixam de morrer em quase 30% se elas começarem a fazer essa mamografia a partir de 40 anos. Então a gente tem que começar a entender que essa ideia, eu não tenho genética, a gente viu menos de 10%. Eu não estou sentindo nada, você viu que eu posso ter câncer e não está sentindo nada, ou mesmo um mastologista, a gente viu que o autoexame ele é interessante, mas vamos pensar, uma azeitona no meio de uma mama
que tem um sutiã 50. Se tiver na superfície, talvez ela sinta, mas se tiver lá no fundo, nenhum mastologista vai conseguir sentir. Então, e onde é que entram os exames aí nessa linha, né? A mamografia entra aí naquelas mulheres a partir de 40 anos, outros exames complementares conforme necessidade, segundo o especialista, mas tudo vai terminar aqui. Na possibilidade de que quando pegar o menor tamanho desse tumor, menor a chance que eu vou ter de tirar pedaços maiores, cirurgias menores. Então a gente está falando que, mas todo câncer vai para químio, todo câncer vai para rádio? Nem todo. Existem diversos tipos. A gente fala de câncer, a gente não está falando mais de uma única célula, mas de todas as células que compõem a mama, onde a maior parte deles até pode ser o ducto por onde o o leite, mas existem as outras células todas que compõem. E para cada um vai ter um tratamento. Pega um câncer de uma mulher idosa lá, de repente pega um câncer lá, um mucinoso, né? Um câncer desses aí, um tubulífero. Ninguém está acostumado com esses nomes, mas são nomes de doenças que de pouca agressividade. Né? Se a gente pegar a imunistoquímica aí, né? Assusta um pouco, e quando você vai ver o comportamento é totalmente diferente. Né? Que a gente imagina, exatamente. E uma outra coisa com relação à parte do tratamento também, da reconstrução, existe contraindicação hoje à reconstrução imediata ou à construção em segundo momento? A gente encara essa questão assim, considerando a paciente câncer de mama como se fosse uma paciente candidata a uma cirurgia de mama, né? Certo. Então, assim, tem sempre os fatores inerentes da paciente, a idade, né? O estilo de vida da paciente, se a paciente fuma, se é sedentária, se é diabética. Então, tudo isso é levado em consideração. Tem outras comorbidades, complicadores, né? certas doenças, né, sistêmicas, autoimunes, né? Então, tamanho tumoral, por exemplo, um tumor que T4 pega a pele, um tumor Sim, então, inflamatório. e por isso que é importante essa comunicação no planejamento cirúrgico, Geralmente do eu cirurgião compreendi. plástico com o mastologista. Geralmente eu falo assim, Se ele você não nem contra- tenta. Você nem tenta. Se tentar aqui, você não vai... Mas às vezes eles não contraindicam, às vezes a paciente vem, às vezes até com a esperança, não digo que é o doutor Alexandre, com a esperança de uma reconstrução imediata, mas você tem que levar em consideração, Que a gente botar tá na tratando balança câncer, né? justamente essas considerações. E tudo é considerado, Exato. então a possibilidade de pós-tratamento cirúrgico, paciente ser encaminhada ao tratamento radioterápico, isso aí a gente leva em consideração. Tem os aspectos, como eu falei, inerentes à paciente, tem os aspectos relacionados ao transoperatório também. Então, assim, tudo conspira para uma reconstrução imediata, mas às vezes né, não é o comum, mas pode acontecer, né, Situações de a abordagem cirúrgica do mastologista, modificar o que foi previamente Porque a gente está planejado. planejando uma coisa, mas de repente um patologista modifica Em o processo. cirurgia, exatamente. Questão de margem cirúrgica, alguma outra lesão suspeita, né? Uma axila, né, positiva. Existe o padrão, né, que a gente fala. Existe padrão. um padrão, mas o tratamento cada é caso é um sempre caso. individualizado. Exatamente. E é um individualizado, inclusive, durante o ato cirúrgico, né? Que E a aí gente o chama cirurgião momento ali. plástico, então os tecidos que estão ali, né? Ao final da mastectomia ou da cirurgia conservadora, geralmente da mastectomia, a viabilidade, o cirurgião plástico tem que ter esse cuidado de ver se estão perfundidos, ou seja, se estão com uma boa vascularização, aquela pele, se é uma pele que ficou muito fina, e a paciente pode ser encaminhada a uma radioterapia. E às vezes você estava programando, de repente, fazer uma reconstrução imediata com um expansor, e aí você, né, põe Já o pé no repensa. freio. Não é o comum, mas acontece, pode acontecer. E você citou duas situações aí importantes, percentual Zé. muito baixo. Você citou o comprometimento de pele, né, que tem esse nome aí de T4B, o carcinoma inflamatório, né? São aspectos ali que são inerentes. Nosso amigo aqui, de repente, queria fazer uma cirurgia conservadora, mas está em diversos quadrantes, né? Aí uma doença que a gente chama de multicêntrica, está em mais de um ponto, eu não posso fazer um ninho de rato. Certo. Mas até essa paciente, dependendo, pode entrar no que a gente chama da adenomastectomia, que ele faz muito bem, que é o que? A ressecção Às da vezes- descasca a laranja, tira os Às gomos, vezes uma mas depois cirurgia entra ali com a- conservadora se torna uma mastectomia. É, Existe até uma durante a- preservação da pele, que é a adenomastectomia, que ele acabou de falar, Certo. mas aí muda a conduta, entendeu? Então você não vai fazer uma reconstrução mamária com os tecidos que ele iria deixar. Você vai fazer uma reconstrução imediata, fazendo uso. Então você tem que se planejar para isso, você tem que pedir esse material para a cirurgia, né? tudo é planejamento. Está preparado. Se você não estiver preparado, às vezes o que seria uma reconstrução imediata
a gente tem que, como a gente fala, abortar a reconstrução, mas assim, numa paciente bem avaliada, bem planejada, isso dificilmente acontece. E é o que a Mas gente como conversou. cada caso é um Aham. caso, em medicina isso é possível, né? E mais uma vez aquilo que a gente falou. Se você Muito raramente descobre pode tudo acontecer. muito no começo, é mais fácil, o risco de ter alguma intercorrência é muito menor, né? Então, É, mais uma vez, né? Eu acho que E aí o cirurgião plástico tem que ter esse discernimento, entender o papel dele, né, nessa equipe, né, nesse tratamento, que não é só o cirúrgico, né? é. Tem a parte pós-cirúrgica Existe também. uma coisa que E é a gente não importante, Zé. pensa em atrapalhar essa adjuvância. Então, se pode se tornar um pós-operatório mais complicado, mais arrastado, que pode impactar nos prazos ali, né, de segmento ali de quimioterapia, de radioterapia. Aí, às vezes, é prudente você... às vezes que eu digo assim, é raro, né? Porque a paciente bem planejada, dificilmente isso acontece. Mas em medicina nem jamais nem tuju, né? Então você realmente pode acontecer. Isso tem que estar preparado para isso. A paciente não é candidata mais à reconstrução imediata, uma decisão que às vezes é tomada ali, né, naquele na cirurgia, momento. e se torna candidata a uma reconstrução Existe. tardia depois que já passaram todas essas etapas do tratamento cirúrgico, da recuperação da cirurgia, da Eu acho que radioterapia e a tudo primeira mais. coisa importante, Você né, prepara Zé? ela para essa reconstrução tardia. A primeira coisa importante quando a gente está em um tratamento de câncer, eu acho que é focar no objetivo de um tratamento oncológico, um tratamento de câncer, é cura. Porque, e a gente tem que saber, o médico, nessa relação médico-paciente, ele tem que fazer com que a paciente entenda que, se possível, estética. Muitas vezes, cada vez por causa do diagnóstico precoce, Sim, mais, né? melhor. Essa estética no câncer tem um nome bonito de oncoplástica. Mas qual é o problema? Uma coisa é ter um cirurgião que trabalha na reconstrução do Instituto Nacional do Cirurgião Câncer, plástico tem que ter isso. que trabalha na reconstrução. Porque o cirurgião plástico, muitas vezes, que não tem essa experiência, qual é a briga que existe entre o tratamento oncológico e a cirurgia plástica? O cirurgião oncológico quer tirar de mais e o cirurgião plástico quer tirar de menos. E os dois não fecham esse contexto. Então, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com gente que está acostumada a trabalhar com câncer, é a mesma coisa. Existe um cardiologista que atende coração, existe um cardiologista especializado em pacientes pós-quimioterapia com as alterações do coração, que nem sempre a pessoa que está acostumada a trabalhar na cardiologia clínica Não é o comum dia a dia, não é isso. o dia a dia. Então, acho que essa realidade de ter um cirurgião plástico na reconstrução habituado, né, modifica todo o processo. Certo. Porque até o que eu fizer, primeiro que ele fecha comigo, e segundo, ele também vai me dar o bom senso durante a cirurgia. Alec, isso tá bom? É tirar o espécime daquilo do tratamento, daquilo que precisa, né? É o bom senso. Então, acho que a ideia desse mundo que existe entre a estética, o tratamento da coisa, para tudo. Tem uma palavra, gente, cura. A gente está querendo curar isso aqui. E se a gente está pegando um estágio inicial, em doença local, ainda que seja local regional, é que pega mama e axila. A gente tem que entender que a gente vai fazer tudo o que for possível pensando nessa estética, e ainda que eu não consiga fazer, quem é que entra depois de novo também? Se eu tiver que fazer uma mastectomia, no segundo tempo, já tendo tratado e passando da fase, entra aqui mais uma vez o Às vezes reconstrutor. você não vai fazer. consegue fazer a reconstrução imediata, mas você prepara a paciente No para segundo melhor, tempo. né, sem comprometer o tratamento oncológico dela. Certo. E a reconstrução deixa de ser uma reconstrução, se iniciaria, né, no tempo da mastectomia, né, ou do tratamento ablativo De vez em quando é o cirúrgico, mais certo. Né? se torna posterior. A gente só posterga um pouco isso, né? Certo. Mas nunca deixando de oferecer, né, tudo que a gente tem O que não pode de acontecer, possibilidade cirúrgica para paciente. o que não pode acontecer, né, Zé, é o que a gente vê por vezes. É o cirurgião, seja qual for, querer forçar uma barra de uma cirurgia conservadora ou muito focado na estética, com a paciente em menos de 6 meses voltando para a mesa porque recidivou a doença, porque foi mal planejado. Sim. Né? Então, eu acho que aí entra todo o peso de ter pessoas que estão acostumadas, habituadas a trabalhar nesse cenário, né? O especialista, como a gente falou, né? O diagnóstico exatamente. precoce, o estadiamento correto, né, o preparo da paciente é fundamental para evitar essas situações. Isso é que E a não paciente cada vez mais, e é o que tem acontecido, felizmente, ser candidata à reconstrução imediata da sua mama, sem comprometimento, sem efeitos assim, colaterais, sem recaídas. E esse E- diálogo, né? O que vocês estavam falando, essa proximidade traz é muito importante, porque muitas vezes acaba ficando meio. Sim, Um isso é faz só o tempo aqui, que vai. o outro faz Isso. lá, Tratamento e aí não se oncológico, conversa. tal qual o câncer Como é a uma gente tem doença como isso? multifatorial, o tratamento oncológico, sobretudo no câncer de mama, é multidisciplinar. multidisciplinar. Ponto.
Exatamente. Então, Acho que é um essa é a palavra hoje do mastologista. câncer, né? São multidisciplinar, Tratamento. são É um vários entendimento especialistas, cada um por, entendendo a sua por parte e fazendo exatamente, melhor, né? mastologista, né, coordenando isso aí, mas tendo uma facilidade de comunicação, de entendimento com o cirurgião plástico, assim como ele tem com o oncologista, Patologista, com o tudo mais. patologista, fundamental, né, o radioterapeuta, isso tudo para que a gente consiga fazer Dá o resultado o ideal, apurado. né, que a gente considera que é a reconstrução imediata. Mas assim, o fato de não ser possível fazer a reconstrução Não imediata não significa quer que dizer também que é o certo para aquela paciente, é isso, né? Não é que a só paciente não vai ter a sua mama reconstruída, né? Então, assim, tem esses 40% aí, às vezes, que ele fala aí, que é a realidade que ele pega aqui Sim, no aham. Mato Grosso, aqui. Então, essas pacientes, às vezes, não são candidatas a uma reconstrução imediata, mas podem contar que Mas vamos curar esse Você câncer não, e constrói exatamente. depois. primeiro Isso. isso. Até porque normalmente é o que a Muda-se a paciente quer no abordagem. primeiro Vamos momento, às tirar o vezes é isso. câncer, gente. Vamos resolver esse problema Talvez aí. você porque- mude o foco, né? A maneira como você vai avaliar, mas temos técnicas também para as reconstruções tardias de mama, Sim. talvez um pouco mais trabalhosa, porque afinal de contas a paciente vai passar pelo tratamento cirúrgico, por uma radioterapia e tudo rádio, mais, mas a gente consegue, como eu Resultados sempre muito bons. falo, para as pacientes, isso é importante também, antes da cirurgia, né? Até nessa questão do entendimento, né? E do esclarecimento dessas pacientes, no sentido delas acreditarem que é possível, porque é possível elas terem resultados muito naturais, satisfatórios, Satisfatório, né? ótimo. Mesmo nas reconstruções tardias, onde você de repente vai fazer uma técnica de trazer um tecido, né? Um pouco mais trabalhosa, mas com resultados naturais e com toda a segurança, né? Que ela precisa cumprir aquelas etapas você iniciais vê. ali e está disponível para cirurgia plástica. Um dado importante, né, Zé? Você vê. Uma reconstrução mal indicada no momento errado, ela pode inclusive atrapalhar o segmento mastológico isso que eu falo. pós-tratamento de câncer de uma paciente de maior risco que foi mal avaliada. Ou seja, de repente eu colocar uma prótese O segmento ou colocar qualquer alguma coisa que possa interferir, eu posso retardar o diagnóstico De uma recidiva. de uma recidiva. Ou de um tumor Eu novo. tenho, a gente sabe que quase que 60%, 80% das recidivas, que é uma doença voltar depois do tratamento, acontece nos 2 primeiros e o anos. próprio Exato. tratamento também, né? Então, Oncológico você vê aí. da paciente, né? Você Exatamente. faz uma Tem- reconstrução Então a gente tem que pensar, imediata aqui. tudo isso tem que ser botado numa balança para ver o que é melhor para ela. Né? Exato. Você tocou num ponto importante, acho que após o tratamento cirúrgico, como que é o segmento? Acho que isso também é interessante a gente Esse é um saber. dado interessante. Vamos pensar no câncer de uma forma O que é global, o né? segmento? Quando a gente fala de tratamento de qualquer câncer, a gente considera quais são os anos mais importantes, os 5 primeiros. Né? É bem verdade que os protocolos orientam que nos 2 ou até 3 primeiros anos esse segmento seja feito por essa equipe multidisciplinar, tendo o mastologista ali um papel importante, alguns protocolos a cada 4 meses no primeiro ano, alguns a cada 6 meses, mas não mais que 6 meses. Os 2 primeiros anos, né? Via de regra, assim, o oncologista a gente segue a cada 3. É, 3 então, nos não, 2 primeiros eu estou falando anos. multidisciplinar, né? Do ponto Exatamente. de vista ali cirúrgico, né? Mas não, é porque assim, o segmento do oncologista às vezes não é o do mastro. Não significa que Exatamente. esteja E errado, até porque entendeu? você tem que ver Cada essa, área é uma coisa diferente. cada um tem o seu setor. Por isso que eu falei Isso. equipamento multidisciplinar, onde a gente vai estar no mínimo a cada 4 do ponto de vista cirúrgico, né? E é claro que se você está fazendo um tratamento, eventualmente vai continuar esse tratamento pós a cirurgia e vai ter um Ou segmento. hormonioterapia, Tudo que eu ou preciso fazer quimioterapia. mais, eu preciso olhar mais de perto, né? Certo. Então, cada um na sua linha. Mas aí faz a cada 4, no máximo 6 vezes, nos 2 a 3 primeiros anos, depois até dependendo de como é que foi esse segmento, aquilo que a gente falou, nos 2 primeiros anos são os 2 anos mais importantes, né? Então a gente, depois daquele segundo ano, a gente quase que tem uma perspectiva do que vai ser até o quinto, né? A gente quando a gente Isso, passa o cara, segundo, a gente, agora está tudo bem, Exato. agora a gente já entendeu que a gente deu tempo ao tempo, porque o exame pode errar, o médico pode errar, tudo pode errar, mas câncer nunca erra. Né? Se tiver que evoluir, ele vai evoluir. Se tiver sido maltratado, ele vai se mostrar. Se tiver qualquer fator, a gente vai estar vendo lá. Então, depois que a gente consegue já ter esse momento já bem fechado, aí dali para frente a gente quase que segue, mas por via de regra até o 5º ano é necessário. E claro, se eu já tive um câncer, dali para frente vou manter. Talvez é o maior risco hoje, né? A gente fala, quem teve há o risco maior de ter um exatamente. contralateral ou não uma recidiva. Sim, Via de regra hoje, por exemplo, tem mais... a gente, como o oncologista clínico, a gente não dá mais alta para paciente. A gente sabe que tem alguns tipos de tumores que ocorrem 10 anos recidivas
a gente tem já até com 20 anos. Então, assim, os tumores hormonais, luminal, hoje você faz hormonoterapia estendida, então a gente chega com 10 anos. Então, com alguns 15 anos, pacientes você vê que às vezes candidatos. tem ainda, 20 anos ainda tem algo. É claro que é muito pouco. Via de É regra, aquilo não que você é falou, não é não é o normal, mas já né? Mas felizmente, Isso, a gente observa. pega a curva, nos 2 primeiros anos é onde você tem ascendência. Do 10º, 15º, décimo, ali você vai aumentar às vezes 2% Mas ao ano, aí que é vamos pouco. pensar, aí vamos usar, até me corrija se eu estiver errado, tá, Zé? Vamos usar a palavra correta. Depois de 10 anos, muitas vezes é um novo tumor naquela mama, É, né? exato. Aham. Então, ou seja, porque a gente fica pensando que parece que foi aquela doença que estava voltou. dormindo, né? Novo O pessoal primário, fala né? e acordou. Não. A gente, quando fala segmento em 5 anos, a gente está falando do segmento em relação à recidiva daquele tumor tratado e depois de 5 anos, teoricamente, a gente tem ali A gente consegue fazer por exemplo, com 20 anos, o paciente surgiu um nódulo no fígado, biopsiou, não tem outro nódulo na mama, a a gente gente pensa, infere que aí possa infere ser como isso, alguma coisa que uma evoluiu na recidiva. sequência. Mas via de regra, por exemplo, um nódulo na outra mama, Não, depois de 5, 10 anos, é É, um tumor novo. dentro da mama, né? Uhum. Aí é claro que fora a gente tem ali a nossa linha, mas Isso. dentro de um contexto assim, eu acho que de segmento, entender que a paciente de risco, ela é de risco para sempre. E lembrando, se a gente está falando de 90%, mais uma vez voltando à prevenção primária e secundária, né? Que esse estilo de vida não desenhou um perfil, qual é a coisa mais importante junto com o tratamento oncológico cirúrgico, o quê? É mudar o estilo de vida que proporcionou aquilo, né? Exato. Senão ela vai continuar naquele cenário, é que nem cirurgia bariátrica, eu opero o estômago, não opero a cabeça. Né? Tanto que a maior parte dos bariátricos às vezes acaba voltando. Só realçar que isso aí que vocês estão colocando não é o comum, né? Felizmente, Não, graças a Deus, a paciente, maior parte. Graças a Deus. eu vejo a realidade, né, pelo olhar do cirurgião plástico, quando a paciente é caminhada, dificilmente a Começou gente direito, vê, termina na realidade, direito, né? dificilmente a gente vê uma paciente ter uma situação dessa, e de modo que, assim, eu sempre considero a paciente, quando já é encaminhada para cirurgia plástica, para a gente avaliar a reconstrução, seja na situação, no cenário, né, da reconstrução imediata, foi devidamente estadiada, avaliada, Posso começar na direito, termina reconstrução, direito, né? na reconstrução tardia, mais ainda, que ela já cumpriu esse período aí, e depois é liberada para reconstrução, dificilmente você vê essa realidade. Então, Existe você lida a paciente e pode falar com ela tranquilamente que a paciente está curada. E outra, uma dúvida que surgiu agora. Dificilmente a gente vê isso. Existe um limite para fazer a cirurgia em um segundo momento, por exemplo? O paciente pode fazer, às vezes, com 2 anos depois do tratamento, 4 anos, 5 anos, isso 1 aí, ano, Sim, 6 o que meses. Isso acontece aí. é que, se for num caso, no cenário de reconstrução tardia, o paciente tenha sido submetido ao tratamento radioterápico, a gente tem por conduta, assim, aguardar um período para aquele tecido, né, aquela região mamária que foi irradiada, se recuperar daquela agressão física, né, da radiação. Então, a gente considera um período aí de 9 meses a 1 ano, um intervalo mais do que suficiente para a gente Pós-rádio. já planejar a reconstrução tardia dela. Certo, entendi. Mas se a paciente, por acaso, se perder, em algum momento quiser voltar com 2 Acontece, anos, né? 3 No anos, INCA tinha pacientes que voltavam, né, mastectomizadas há 10 anos e tudo mais, né? isso não contraindica. É uma de realidade. jeito Não, não contraindica, né? O que pode contraindicar seriam fatores associados ali, né? Ah, certo. Isso, Mas doenças não da o pele. tempo, né? A paciente tendo, né, o desejo da reconstrução, e qualquer não tendo momento. nada que a impeça, nenhuma contraindicação absoluta, né? Seja oncológica ou clínica, Que né? você pode planejar o tratamento cirúrgico dela tardio com segurança, é um paciente elegível. Perfeito. E já fiz reconstrução em pacientes com mais de 70 anos, né? 70 e... É porque hoje em dia, cada vez mais, a idade não é O mais, paciente tem o né? desejo, Paciente- tem o É. desejo, isso é fundamental, né? E tem as condições clínicas de uma pessoa de 70 anos que não tinha antigamente. 70 anos estava morrendo antigamente, né? Nossa expectativa de vida é cada vez maior. Hoje está cada vez maior. A Vamos expectativa também ter do o Brasil hoje inverso, já né? está em 71, né? Isso. Com planejamento chega a 80, mais se 10 for- anos, alguma coisa. Se for o Zé Maurício, vai até 100. Se Deus né? quiser. Então, essas Vai. pacientes que Tem vêm que com usar idades mais informações, avançadas costumam ter doenças mais brandas, assim, né? Certo. Tem um comportamento melhor, assim, Menos agressivo. menos Isso. agressivo, que E o tem seu- outro extremo Aham. também, né? E o Pacientes seu jovens. segmento é diferente do segmento do mastologista ou via de regra fica do mais cirurgião com o plástico, do né? cirurgião O plástico? pós-operatório, né? Exato, é. Então, o comportamento é basicamente o mesmo, uma paciente cirúrgica, né? De uma cirurgia de mama. Logicamente que a gente toma alguns cuidados adicionais, porque são cirurgias, às vezes, um pouquinho mais trabalhosas, que você, Extensas, né? mais extensas, que você agride um pouquinho mais o tecido. A própria cirurgia que ela se submeteu, né? De mastectomia, também é um fator adicional a isso. Aquilo que a gente falou de vascularização, né? De perfusão de tecidos, né? Para não ter riscos de necroses. Os drenos que nós colocamos, né? Às vezes os drenos perduram por um tempinho um pouco maior, mas nunca além de
de 10, 12 dias, né? A gente acaba retirando esse dreno. O pós-operatório é muito parecido, né? É lógico que você tem que monitorar algumas questões, né, relacionadas a A ao cirurgia, né? tempo cirúrgico, né? A cirurgia em si. Mas, Bernardo, a pergunta que eu queria aproveitar para te fazer também. Muitas vezes essa paciente, então, tem ali todo aquele processo cirúrgico, né? Tem aquela que cabe ali ao cirurgião definir qual vai ser o segmento que for melhor, baseado no que foi o tamanho da cirurgia, todo aquele impacto. Mas depois, de uma vez com tudo resolvido, a Sociedade de Cirurgia Plástica, ou essa parte que mexe com o reconstrutor, também tem um segmento específico, você costuma ver essas partes, porque eu vou estar sempre vendo ela, né? Ou você deixa isso na mão do mastologista e se precisar reencaminhar, ou muitas vezes elas voltam mais para dar aquela recondicionada, aquilo que também passou um tempo, queria dar uma ajeitada, porque a gente faz uma cirurgia plástica reconstrutora, né? Tem aquele momento que uma pessoa que coloca prótese com 25 anos, com 25 anos está aqui, né? Com Depois 30 anos está aqui, com 50 está aqui, e ela volta mais do que pelo tempo da prótese para deixar a mama bonita. Como é que é essa parte aí, Nath? Isso aí é um planejamento que você faz especificamente para esse tipo de paciente, né? Então, a paciente que faz a reconstrução imediata, geralmente está falando da doença unilateral, então você aborda, né, a mama que está sendo tratada. E a reconstrução, geralmente, a gente planeja 2 tempos cirúrgicos, né, para ela. A gente não consegue, seja fazendo uma cirurgia conservadora, que você fez aquela oncoplástica, aquela mamoplastia, ou colocou, né, uma mastectomia poupadora de pele, você colocou um expansor ou uma prótese, você está tratando aquela mama inicialmente, né, de um modo geral. E vai necessitar de um segundo tempo cirúrgico, que a gente vai fazer aquela simetrização, né? Você fazer contemplar a mama que não foi tratada inicialmente. Então, geralmente, um período de 6 meses, em torno disso aí, se não houver nenhum contratempo nesse percurso aí. Com 6 meses, você já está planejando fazer o que a gente chama de segundo tempo cirúrgico. Segundo tempo cirúrgico seria você, no caso, se você, vamos supor, colocou um expansor, você vai fazer a retirada daquele expansor, vai colocar uma prótese. Se houver necessidade de... Hoje tem expansores definitivos, né? Tem expansores definitivos. Eu, particularmente, nem os utilizo muito. São casos muito de exceção. Pacientes que têm alguma morbidade, né? Idade avançada, pessoas de mais idade, que tem um risco anestésico maior, e você tenta resolver tudo de uma vez só para evitar esse segundo tempo. Mas, como eu falei, há sempre a necessidade de você simetrizar, contemplar a mama contralateral no segundo tempo. Porque não é possível você fazer isso imediatamente em função das alterações sutis que a mama, que a gente chama de neomama, né? Que a mama reconstruída, ela apresenta ao longo do tempo, né? cicatrização, tudo, né? De naturalidade, quando você coloca uma prótese, há sempre um movimento sutil de báscula daquela prótese, então a mama, ela assume uma posição com o tempo. Modifica a posição. Você vai modificando. E se você tenta fazer essa simetrização no mesmo tempo da reconstrução mamária, essas modificações sutis acabam deixando as mamas diferentes. Então, normalmente, você aborda a mama, né, que está sendo tratada, faz a reconstrução imediata. E num segundo tempo, sim, você vai, se for o caso, retirar o expansor, botar uma prótese. Fazer o acabamento. Fazer a reconstrução da areola, seja com técnica cirúrgica, né, de enxerto de pele, de reconstrução do mamilo, ou seja com tatuagem, né? E a mamoplastia ou a mastopexia, com ou sem prótese na mama contralateral, seria esse segundo tempo necessário, né? Que geralmente, como eu falei, um período de 6 meses. Quando há necessidade de radioterapia nesse tratamento adjuvante, a gente posterga para em torno de 1 ano nesse período, que é o tempo que a pele leva para se recuperar, né, desses efeitos aí da rádio e tudo mais. Em relação aos cuidados pós-operatórios, como eu falei, né? Então, assim, os cuidados, uma atenção maior, né, nas primeiras semanas. Geralmente você pede o paciente para ficar com os braços descansados em torno de 10, 15 dias, enquanto está vendo aquela cicatrização primária, inicial ali dos pontos e tudo mais. Há sempre aquela queda de braço ali com a fisioterapia, que quer movimentar logo o ombro para evitar uma rigidez articular. Hein, Bernardo? Sim, mas então, aí a gente tem o cirurgião plástico tem o olhar dele ali, né? Não quer que os pontos, né, sofram, que abra alguma coisinha ali, quer que tudo cicatrize. Não vai interferir, né? Em torno de 10, 15 dias não há esse risco, e você retira os pontos aí por volta de 10, 12 dias, né? Pontos da areola, quando você preserva a areola ali, você pode até tirar com 7 dias, de modo que com 10, 12 dias você está tirando os pontos, está tirando os drenos.
cuidados, né, de qualquer pós-operatório de cirurgia mamária, né, evitar de exercício físico, dirigir em torno de 20 dias a um mês, né, um repouso relativo ali, para que tudo corra bem nesse pós-operatório. Perfeito, tá ótimo. Bom, pessoal, acho que a gente conversou bem aí também sobre a parte do acompanhamento, né? Vocês têm mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Só para reforçar, né, o segmento mastológico, então, o que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? A sociedade responsável por toda essa parte. O que o Colégio Brasileiro de Radiologia, o americano também, orienta? Mamografia a partir dos 40 anos, todo ano. Muitas vezes nessa fase a mama ainda tem uma densidade, tem essa quantidade de glândula mamária que produz leite muito presente e você pode complementar com o uso de ultrassons, né, ou mesmo numa situação eventual, ressonância. Pelo próprio INCA, se começa a partir dos 50 anos a cada 2 anos. É verdade que a gente viu aqui hoje a possibilidade de a gente perder quase 20% de diagnóstico, né? A gente viu até pelo AC Camargo ali 40% de diagnóstico entre 30 e 50 anos, né? Cada vez mais aí, se modificando. Então, vamos pensar o seguinte, gente. Se eu não tenho absolutamente nada, não tenho história familiar, não tenho nada... E quando eu falo história familiar, eu falo que primo a gente até casa, né? Vamos pegar na paciente de primeiro grau, mãe, irmã, filho, pai, câncer de próstata ou câncer de mama, mãe, irmã e filha, um câncer abaixo de 50 anos, a gente sempre diz que a história genética é um defeito de fábrica. Né? Eu nasci, posso ter o estilo de vida, mas ainda assim eu posso ter 4, 6 vezes mais chance de evoluir com doença. Então, independente de eu ser uma pessoa até esportista ou tudo mais, e nessa paciente daí tem protocolos específicos. Né? Hoje o que não falta são protocolos até com a evolução da ressonância, né, com tempos mais rápidos na execução do exame. Sim. Hoje a gente está vendo ali trabalhos lindíssimos do uso da ressonância no segmento de pacientes aí entre 20 e 30 anos com ressonância que tem história de risco. E uma vez me perguntou uma paciente jovem, filha de uma mãe com 40 anos com câncer de mama: mas doutor, e se minha mãe for mutante, por que eu vou querer saber que eu tenho mutação? Eu vou viver com medo de câncer o resto da vida? Eu falei, olha, isso é uma perspectiva. A outra perspectiva é, se você hoje tem uma informação precoce, tão precoce que nem doença apareceu e você pode ter um risco mais aumentado, de repente eu chamo o Bernardo. Uma cirurgia redutora de risco, que a gente já viu trabalhos aí mostrando de mais de 90%, né? Tiveram trabalhos lindíssimos aí mostrando mais de 90% de redução de risco. Se eu tenho uma mutação genética, eu tenho mais risco de câncer de ovário. Talvez seja interessante planejar essa gravidez, idealmente abaixo de 30 anos, né? Que coisa chata é você deixar tudo para depois, porque a vida é corrida. Né? Aí quando vai ver, você antes de ter um filho já teve um câncer. Olha que coisa que pode ser ali. Diagnostica na gravidez. E ainda assim, viu, gente? Você já teve caso assim, né? Já tive assim. E mesmo essa paciente que teve câncer, hoje a gente pode usar de protocolo de oncofertilidade, eu congelo os óvulos dela antes de tratar, aí ela faz todo o tratamento, e depois de uma vez que tenha passado a fase de segurança, depois ela consegue a gravidez. Uma coisa que a gente não pode deixar de bater no Outubro Rosa é que câncer não é final de linha. Câncer pode ser o começo de uma nova vida, inclusive melhor do que você teve anteriormente, porque você passa a entender, não do melhor jeito. Qual é o melhor jeito? O melhor jeito é prevenção primária. Vamos mudar a vida de todo mundo? Vamos contaminar? Se você bebe refrigerante, se você tem um consumo de álcool exagerado, pelo menos não traz isso para o seu filho. Vamos modificar esse estilo de vida dentro de casa. Vamos mexer com... Se você tem sobrepeso porque se alimenta mal, porque você vai ensinar o seu filho a se alimentar mal. Né? É uma questão de consciência. Se a gente com essas prevenções primárias reduzir 30%, será que eu preciso ter câncer para poder entender que dali para frente eu preciso fazer? Isso é o momento da gente começar a pensar nisso. Né? E, obviamente, independente de tudo, se você tem sempre essa possibilidade de estar fazendo os exames aí, redução de 30% de mortalidade, gente, não é pouca coisa, não. O doutor Alexandre colocou essa situação, né, relativamente nova, né, da cirurgia curativa e redutora de risco contralateral. E é um cenário novo, né, que a gente também lida também com isso. Aí, nesse caso, foge um pouquinho a regra que eu estava falando, da reconstrução no primeiro tempo, segundo tempo, em que você tem que tratar como se fosse praticamente uma cirurgia de mama, né? Certo. De um lado, às vezes, com aspectos, né, de possibilidade de tratamentos complementares ali, na mama que está sendo tratada, e na outra, basicamente, funciona como se fosse uma plástica. Aí você tem que também ter esse discernimento de abordar uma mama
de um ponto de vista oncológico, E a outra, e a outra ponto de vista oncológico também, profilático, mas de uma forma mais Preventiva. poupadora de pele. Você pode Sei. deixar, né, uma pele mais espessa, mais vascularizada, talvez um pouco, de forma que você tem que adequar, né, a tática que você usa num lado, no outro, para que você obtenha um resultado natural, às vezes com uma cicatriz um pouquinho diferente de um lado em relação à outra, em função da cicatriz da mastectomia na mama que está sendo tratada, da outra que você pode planejar uma cicatriz mais, né, mais bem posicionada e tudo mais, mas o importante é o resultado natural. E você tratar no tempo imediato, no tempo único ali a cirurgia. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, Zé, que é muito importante, é que quando a gente está falando de cirurgia redutora de risco, que é tratar pacientes sem câncer porque tem risco aumentado. A gente está falando de risco aumentado, a gente está falando de risco genético. Até para fins de operadores de saúde, né? Você Sim, tem que ter isso aí comprovado ali, relatado. bem relatado. São exames que não são baratos. Houve uma crise nos Estados Unidos uma época, sobretudo depois da Angelina Jolie, né? Que era todo mundo tinha um câncer de um lado e queria tirar as duas mãos para não ter câncer. Não é assim, gente. Tanto que não era Pelo protocolo contrário, nunca, né? o que a gente viu foi cada vez mais a paciente de vez em quando complicando, como se tivesse tratado o pior câncer do mundo, tirando as duas mamas, e a mama que não tinha nem câncer complicando e ficando mais feio Do que... do que o tratamento de um câncer. Ou seja, nessa hora que não tem informação, a gente tem exatamente o bom senso, tem critério, tem protocolo, ninguém faz medicina do eu acho, é baseado em evidência, para que a gente possa oferecer o tamanho do tratamento certo. Né? Eu não posso botar uma calça larga nem uma calça muito justa. Tem que dar aquilo que é exatamente o que Isso precisa. tem que ser bem conversado com a paciente quando ela vem do mastologista, porque às vezes ela vem com a ideia de que a mama contralateral, que não é a mama que vai ser feita a cirurgia profilática, é apenas tirar a mama e colocar uma prótese. Entendeu? sim, Então você tem que explicar que não é exatamente uma cirurgia de inclusão, né, de mamoplastia, com inclusão de implante, né? Ela vai ser submetida a uma mastectomia, embora regrada, com certos cuidados, né, com preservação de toda a pele e tudo mais, mas dependendo do tipo de mama da paciente, né, é uma cirurgia que você tem que abordar com muito critério também, porque o resultado não é necessariamente o mesmo resultado de uma paciente jovem que coloca uma prótese ali. É a expectativa que às vezes a paciente você vem, tem que né? preparar a cria paciente isso. para esse aspecto também, entendeu? Não é a mesma coisa. É lógico que você consegue trabalhar, discutir melhor com o mastologista, né? O tipo de cirurgia que ele vai fazer, cicatriz onde é que ele quer colocar. Para isso que tem que ter esse entendimento aí. Mas sempre frisando que não é exatamente uma cirurgia de Estética. de 100% mamoplastia de aumento. Isso é muito comum. Às vezes a paciente chega com essa ilusão. Expectativa, né? expectativa. Lembrar que essa paciente que a gente está falando aqui, que a gente está falando daquele grupo de menos de 10% de risco genético, né? Que tem uma mutação comprovada, que o nosso amigo aqui levantou a história. Não é todo mundo que tem que fazer o teste, existem grupos específicos, né? Senão também todo mundo quer sair fazendo o teste, né? Fica aquela febre. E que essa paciente é essa mesma menina de 17 anos. Mas, doutor, para que eu preciso saber? A gente então falou da possibilidade de cirurgia redutora de risco na mama. Não espero ter câncer, a gente reduz. Idealmente, planejamento da gravidez, idealmente abaixo de 30 anos. Segmento específico naquela paciente com uma história genética de mutação. Segmento específico onde eu posso, entre 20 e 30 anos, coisa que eu não faria numa paciente comum, de repente ter aí a mão até a própria ressonância, como os protocolos atualmente. Um dado interessante, lembrar que essa paciente pode ter, por essa mutação, mais risco aumentado também de câncer de ovário, que o irmão dela poderia ter mais risco de câncer de próstata, também possui a mutação. Então a gente consegue, gente, não é criar um estado de histeria, mas informação não salva, em todos os sentidos. A gente poder planejar essa vida melhor, né? Exatamente. Perfeito, pessoal. E aí, gostaria também de agradecer e perguntar se tem alguma mensagem final para passar, doutor Bernardo. O importante, né, já que o cirurgião plástico faz parte também desse cenário todo, é sempre enfatizar que a cirurgia plástica reconstrutora é parte do tratamento, que a gente tem condições de oferecer qualidade de vida a essas pacientes, né, de restabelecer, vamos dizer assim, o padrão de normalidade, logicamente considerando alguns aspectos que são individuais, de caso a caso, né, de cicatrizes e tudo mais, mas isso no cômputo geral, cicatriz, desde que bem planejada, bem colocada, não vai interferir com o grau de satisfação e com o resultado estético final. Então, a mensagem é essa, que a cirurgia plástica está aí também para oferecer não só esse papel de melhorar a condição
emocional, autoestima da paciente, mas verdadeiramente oferecer resultados que com certeza vão Trazer a tornar qualidade, né, do o pós-tratamento. tratamento muito mais completo, né? Sim. Considerando aí. Olha, Doutora Alexandra. como mastologista, eu tenho que no Outubro Rosa me repetir, né? Uhum. Eu tenho que falar que prevenção primária é redução de 30% da chance que você tem de ter de câncer de mama. Então, eu brinco sempre, digo que tem dois tipos de pecadores, né? O que não sabia que estava pecando, Deus vê de um jeito, e o que depois que sabe, ele vê de outro. Vocês estão todos sabendo. E agora o que eu quero que vocês olhem para o que vocês comem, eu quero que olhem para essa vida sedentária e comecem a se questionar. Eu quero que vocês avaliem uma coisa a tomar. Não estou falando para ninguém virar santo, nem parar de beber a sua cervejinha no final de semana. O que eu estou dizendo é que não dá para ficar bebendo cerveja todo dia. Não dá para achar que depois de um dia de trabalho você não comeu, não bebeu direito, tem que ir para uma churrascaria e encher, né, a cara de cerveja e só ir. Não, você precisa exatamente depois de um dia pesado tentar pensar que o seu corpo precisa ser respeitado. Que vocês parem de escravizar esse corpo. Vocês parem de forçar a barra quando o seu corpo está cansado, ele precisa descansar, não é para você tomar um remédio. Né? Se você é ansiosa e fica sem dormir, como é que vai estar a ansiedade no dia seguinte? Como é que é um cérebro para controlar hormônios e enzimas se ele estiver cansado? Será que ele vai fazer do mesmo jeito? É tão óbvio, é tão certo isso. Que a gente modifique processos iniciais, que eu não precise ter um câncer ou qualquer outra doença para que a gente entenda como que era importante quando a gente não tinha. Né, que a gente entenda que aí, fazendo ainda isso tudo certo, isso pode reduzir em 30%, mas não exclui que siga os protocolos. E se eu não sei que protocolo tem eu, tem Zé, tem o Bernardo aqui, tem a turma da Oncoprime, da Oncoplus aí, para a gente estar podendo discutir qual seria o melhor protocolo para você. Que não é toda a história de câncer que aumenta seu risco. Se você não consegue identificar isso, que por favor, não fiquem abusando do Google. Né, que vocês, né, que não fiquem achando que o chat GPT vai dar soluções melhores que um médico bem treinado que trata isso todo dia. Não basta você ter uma receita para ter um prato bem feito, você tem que selecionar ingredientes, tem que ter a experiência de um cara que sabe cozinhar, e aí ao final tem um produto que é um conjunto de ações multidisciplinares, integradas entre todos esses da equipe, para que a gente consiga realmente não só reduzir o seu risco, como tratar câncer numa fase inicial, ter uma cirurgia plástica que melhora a sua autoestima, porque você não precisa hoje perder uma mama para tratar e ser curada de um câncer. Então vamos, mas eu preciso que vocês me ajudem. Então o mês de Outubro Rosa, ele é um mês onde não é só a informação, mas é a manifestação da vontade coletiva de empresa, da sociedade, da política. A gente viu aqui hoje uma estatística que pode chegar a 40% de doença em estágio avançado no Mato Grosso, que temos aqui em Mato Grosso, do tamanho de um país, 3 centros basicamente que tratam câncer. Eu estou aqui conhecendo essa nova realidade, que todas as ONGs e o que tiver associado que possa, vão levar caminhão de mamografia, vão levar tudo, vão mobilizar a política, vamos entender que tratar câncer no começo é muito mais barato do que esperar a doença evoluir e muitas vezes gastar mais dinheiro com uma paciente já sem chance do que salvar 4, 5 outros que teriam mais chance. Então isso é uma questão, e eu falo como um mastologista que está bastante inserido nessa realidade, né, que teve a chance de trabalhar no Instituto Nacional do Câncer e ver lá qual é a realidade do setor, que tudo isso é possível ser mudado. Mas depende de cada um. Eu estou aqui sozinho? Não, estou eu aqui como quando vim para cá, vim aqui eu e meu cirurgião aqui para ter a certeza de poder oferecer para vocês esse melhor tratamento. Né, que a gente está tentando, na medida do possível, nesse mês de outubro, é mobilizar a sociedade, as comunidades, de todas as formas, para que a gente realmente consiga um efeito multiplicador. Essa é a principal finalidade, essa foi a finalidade que a Fundação Susan Komen teve quando ela começou a trabalhar em cima da campanha de divulgação. Ela sozinha, uma mulher sozinha, depois de ver a irmã morrer, conseguiu mobilizar toda uma sociedade, um mundo, e hoje todos os lugares ali, até o Cristo Redentor ficar rosa, todo mundo ali, o mundo inteiro, você vê uma pessoa. Então, imagina se todo mundo começasse a mobilizar desse jeito. Eu acho que isso é o momento certo para isso, que a gente consiga realmente tocar o coração das pessoas, que você que tem a mãe que fica falando que não vai fazer, para que isso, que mamografia dói, gente, reduzir 30% de mortalidade. Você quer deixar a sua mãe ter um câncer para depois sair correndo, para de repente eu vou descobrir até que não tem mais jeito?
Vamos entrar nessa sociedade, vamos mobilizar todo mundo. Eu acho que essa é a mensagem principal do Outubro. Perfeito. Obrigado, Muito Zé. obrigado. Eu agradeço bastante a presença Obrigado. dos dois. Espero vê-los mais vezes aqui. Foi É uma... sempre bom participar, contribuir de alguma forma aí. Muito no obrigado. Outubro Obrigado. Rosa. Para quem estiver em Primavera, eu estou atendendo pela Oncoplus também, que é um braço aqui da Oncoprime em Primavera do Leste, junto com o Bernardo, e também atende aqui. Muito obrigado a todos. Perfeito. E gostaria também de agradecer a quem ficou com a gente, a quem nos assistiu e nos prestigiou, e convidar para assistir os próximos capítulos. Todo sábado a gente está sempre produzindo um conteúdo especial para você que gosta de saber de oncologia, que quer se atualizar, informação, que foi o que vocês falaram, informação com qualidade. Estamos aqui. Reforça o evento de hoje. O evento de hoje vai ser onde? Hoje vai ser no shopping às 19 horas. Sobre palestras sobre o Outubro Rosa. Legal isso. E um desfile de mulheres que trataram, que estão em tratamento. Vai ser bem bacana. Espero vocês lá. Isso aí, muito obrigado, Prazer. gente. Agradeço aí a participação de todos. Obrigado.